Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Catarina Brocan e eu estou aqui com a minha amiga Monique Najib. Oi, gente, aqui é a Monique e juntas nós vamos bater um papo sobre as nossas desventuras na Irlanda. Então vem com a gente enquanto nós tentamos encontrar os nossos caminhos por aí. Já prepara o seu cafezinho e vamos nessa. Cadê a bússola, Monique? Cadê, Catarina? Oi, gente! O coração do imigrante marcha ao som de dois tambores bem diferentes, um da velha pátria e outro da nova. O imigrante tem de unir esses dois mundos, vivendo confortavelmente no novo e trazendo o melhor da sua antiga identidade e herança para a vida numa pátria adotada. Mary McLeese, ex-presidente da Irlanda. Oi, Catarina! Oi, Mó, tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que você passou a semana? Bem, muito bem. Não foi tão ruim, digamos assim. Ai, que bom! Melhorei da infecção e você? Eu sei que você trabalhou pra cacete. Então, tirando a parte que eu trabalhei, eu trabalhei em casa, trabalhei fora dela, foi tudo bem. Foi meio corrida a semana, assim, passou meio depressa, mas a trancos e barrancos, tá sol, sempre que tá sol, Isso que eu ia dá um, falar. né, é um quentinho, assim, Sim. ajuda, O tempo anima. tá ajudando, né? Pra mim tá É. ótimo que eu tô podendo deixar as crianças lá de fora brincando enquanto eu faço podcast. Meus filhos não ficam mais do lado de fora, não. Ah, é verdade. Mas também não Eles, fica em cima de você. às vezes, Mas não é tanto, né? não é De igual o dois em 2 meses. pequenininho, assim. Não. Mas enfim, nós vamos começar nosso podcast. Olá, todo mundo. Espero que todo mundo tenha passado uma semana maravilhosa. Muito obrigada pela audiência que a gente teve do último episódio. Os feedbacks foram supimpa. Então acho que a gente tá chegando lá, né, amor? Devagarzinho a gente vai enchendo o saco de vocês toda semana, falando de assuntos aleatórios, interessantes e outros nem tanto. E essa semana, gente, nós vamos falar sobre a jornada da nossa querida Catarina! Sobre como foi que ela chegou aqui, o que a trouxe e o que a mantém em terras irlandesas. Vamos falar, né, Catarina, sobre a sua jornada um pouquinho? Saber Sim, mais de sim. você? Eu tô aqui um pouquinho ansiosa porque eu tô com medo de ficar, né, pegando as tangentes aí, dando volta pra cacete, mas olha que vai me manter na... Eu vou tentar, eu prometo que eu vou tentar te manter no foco da sua jornada, sem se perder muito por aí. 5h30 na Irlanda, então assim, o remédio já foi, faz tempo. Com Deus, há muito tempo, o meu também. A cabeça já tá assim, ó. Mas Já enfim. tá cansadinha a cabeça, né? Que já foi um domingo longo também de fiz mercado afazeres. hoje, né? E toda vez que eu vou no mercado eu fico tontinha. Nossa senhora, como me deixa ruim. Não fiz. Hoje eu não fiz mercado, mas eu fiz lavanderia, fiz almoço, limpei, arrumei minha bicicleta para ver se eu crio coragem de andar nela. Pois é, eu tenho medo porque eu não consigo manter a linha reta. Não aprendi quando a era linha pequena e reta agora... querer demais, mas andar eu ando, né? Você precisa ver o Killian, foi assim, ó. Tirou as rodinhas no primeiro dia, pai, foi. Aí você fica até assim, como é que ele aprendeu? Porque até hoje eu não aprendi. O Michel anda, o Bernardo. Engraçado, né? Então, amiga, vamos começar então. Vamos começar falando. Eu gostaria que você explicasse, fizesse assim um resumão de como foi a sua chegada na Irlanda, há quanto tempo você está aqui. Fala um pouquinho, por favor. Então, a gente já falou um pouquinho no primeiro episódio, né? Mas eu vou dar um basicão assim. Por favor, ouça o nosso primeiro episódio se você não ouviu, né? Para poder pegar a linha. Mas, enfim, eu vim para cá em 2013. E cheguei aqui em janeiro de 2013. Era para eu ter chegado, né? No dia 31 de dezembro. Só que eu descobri que eu estava com uma
Gallbladder. Monique, me ajuda? Vesícula. Vesícula, com pedra na vesícula. Isso. E assim, eu já tava com isso há 2 anos, né? Eu tinha até parado de comer. Era assim, é gastrite, não sei o quê, tô tomando remédio errado e tal. Aí eu descobri que parando de comer Demora a carne. achar. Eu descobri que parando de comer carne melhorava, porque, né, tem a gordura da carne, que na época eu nem entendi. Então tinha algumas comidas que deixavam. E a dor é horrível, gente. Eu prefiro ter filho de novo, tá? E eu vou, ó. Não prefere, não. Não depois, Tô mas brincando, o parto é mais fácil que a dor. Tá O parto é suave. mais fácil que a dor Do filho, né? da vesícula. E o que aconteceu? Aí aconteceu que a gente teve que fazer cirurgia antes de eu vir. Era uma cirurgia simples, por laparoscopia e tal. E na época o seguro deu uma enchida de saco, a gente teve que procurar uma agência reguladora de seguros e tal. E aí ele foi adiado. Então eu tive que adiar minha passagem. Então, ao invés de pegar o avião no dia 31 de dezembro, eu peguei no dia 31 de janeiro. Né? Demorou mais 30 dias. E 10 dias antes de embarcar, eu fiz a operação. Corajosa. Então, assim, foi tanto que quando eu vim no avião, eu ainda senti um pouquinho de dor, assim, eram dores do ar, eu acho, sabe, que ainda tava dentro. Então, Demora um pouco, né? Apesar Sim. de ser uma cirurgia por videolaparoscopia, Sim. é dolorido. Você tá retirando um órgão, Não, querendo ou não, demora o corpo demora um tempo. Tinha muito ar, assim, então, assim, eu parecia que eu tava com muito gases e tal. E no avião, né, tipo, uma pessoa grande igual a gente, né, tipo assim, eu sou gorda, pelo menos, e então, né, você fica meio assim. O avião não é confortável. Não, a Anta aqui resolveu marcar a cadeira da janela. Eu não sei se eu estava ruim na época que eu fiz o booking lá do avião e botei a cadeira na janela. Então tinha 2 pessoas do meu lado e tinha um doido na cadeira do meio ali que tava do meu lado, que não parava de se mexer, assim, ele ficava assim, ele ficava se mexendo. Ótimo. E aí eu lembro que até o comissário de bordo ficou meio irritado com ele uma hora, assim, porque realmente, e o que aconteceu? Toda vez que eu falei, vou tomar um vinho pra dormir, porque eu tava muito agitada. Peguei o primeiro vinho que eu peguei, o cara, paf, caiu o vinho todo. Aí eu falei, ai, que ótimo. O voo nem levantou, eu já tô cheio de vinho. Quer dizer, tinha acabado de levantar, eu já tô cheio de vinho. Aí veio o comissário, me ajudou, foi um amor de pessoa, me deu todo o papelzinho, assim, eu fiquei sentada no papel por um tempão, assim, tirei e tal. Fui tentar de novo, e aí deu a mesma coisa. Parecia que era só pegar alguma coisa pra beber na mão, e que o cara dava os... Será que ele tem aquele Não. Tourette? Não, porque era diferente, ele era meio estranho, sabe? Deve ter algum transtorno e tal, mas assim, né, o transtorno dele fudeu com a minha viagem. Foi transtornado a viagem toda. Acabou que eu não dormi nada. 11 horas de voo, não dormi nada. E depois eram 7 horas no aeroporto de Heathrow, que foi no UK. Você fez conexão lá? Fiz conexão em Heathrow, no Reino Unido. A imigração lá tinha um cara, eu não sei, acho que ele tava dando de doido pra cima de mim, porque ele falou assim, mas cadê o visto? Eu falei assim, não, mas o visto eu pego quando chegar lá. Né? Tá aqui toda a minha documentação, eu vou estudar e tal, etc, etc. Mas você precisa de visto? Eu falei, não preciso de visto. Aí ele... E eu, só que assim, eu estava virando pra ele, mas o que você veio fazer aqui? Estudar inglês. Mas você já fala inglês. Tipo, o cara me deu uma de maluco, assim. E eu olhava pra ele, só que eu também não tava arredando o pé. Eu tava cansada, eu tava meio irritada. E aí eu também não fiquei, tipo, mostrando medo, nem nada. Eu simplesmente falei assim, não, mas não precisa de visto. Mas precisa... Não precisa de visto. Você pode olhar no sistema, não precisa de visto. Até que ele resolveu perguntar pro cara que tava do lado dele, o cara que tava do lado dele só virou assim e falou, não preciso. Tipo, olhou pra cara dele com cara de cu e falou assim, o que você tá arrumando? Tipo, tem uma puta de uma fila aqui, né? Para de ficar encrencando com besteira, porque eu não tinha nada pra encrencar comigo lá. Beleza, me deixou entrar e eu fiquei lá 7 horas naquele aeroporto, morrendo de medo de ficar mudando portão e tal, porque aí eu fui pegar Aer Lingus, né? E Aer Lingus é lá na puta que pariu do outro lado do aeroporto também. Aí eu tentei dormir assim, mas eu tava morrendo de medo de ser assaltada, né? A gente acabou de sair do Brasil, você acha que você vai ser assaltado na primeira esquina. Aí eu, tipo, meio que enrolei minhas malas tudo assim na mão de um jeito, né? Tentei dormir, acho que eu dei umas cochiladinhas, mas também não foram muitas. Aí, beleza, peguei meu voo e tal. Cheguei na Irlanda, acho que era umas 2 ou 4 horas da tarde, eu não me lembro direito. Do dia 1º de fevereiro de 2013.
Na época, eu aluguei um quarto num grupo que tem no Facebook, né? E eu aluguei o quarto por um mês só, pra eu poder, depois de um mês, me ajeitar, né? Então eu peguei o quarto e tal. Uma das meninas que morava no quarto veio, me buscou no ponto de ônibus, né? Foi um amor de pessoa, me buscou no ponto de ônibus pra me levar até a casa, porque era super perto, só que assim, eu tava completamente perdida, né? A gente não tem senso de onde, Não, como. era tudo muito diferente e tal. Tava aquela chuvinha chata, sabe? De começo de ano e tal. Um frio que eu não estava acostumada, mas eu estava bem agasalhada, só que eu não estava acostumada ainda, então. Uhum. E eu, assim, olhava pro mapa, mas onde é que eu tô? Olhava pro mapa que eu tinha, era aquele mapa desenhado, que é uma bosta, não tinha Wi-Fi na época que você conseguia ter, assim, à E você acabou de vontade. chegar, né? Você não tem ainda o chip, essas Eu coisas a gente tinha o compra chip. depois. Ah, Eu você já tinha tinha o chip, comprado? mas 2013 não era tão. Wi-Fi assim, não era tão Não é como é disponível hoje. como é hoje. Então não eram todos os planos que tinham Wi-Fi, entendeu? Uhum. Eu lembro que às vezes eu usava, em 2013, 2014, eu usava o Wi-Fi do ônibus, às vezes, para me locomover, ou ia para um café e tal. Não tinha assim o Wi-Fi como a gente tem hoje, que tem qualquer plano, sabe? Uhum. E aí eu tentando mandar mensagem SMS, né? Tipo, mensagem de texto pra ela e tal, a gente se comunicando, e eu, tipo, eu não consigo abrir mapa, não sei o que eu tô fazendo, não sei pra onde eu vou. Não sei se café aqui tem Wi-Fi, não sei nem o que é café aqui. Tava muito cansada, então assim, eu já não tava raciocinando direito pra olhar que, sei lá, isso aqui é um café. Eu já não tava conseguindo mais. Aí fui pra casa e tal, não consegui dormir, ainda tava muito, né? Aquela Tem coisa o toda, jet lag, né? novidade e tal, tava morrendo de fome. Eu morava em Dublin. Se você colocar no Google, no Maps aí, você pode ver um lugar chamado Hackney Bridge. Tá? Eu sei. A H-A, aí branquinha. tem o Aquela apóstrofozinho. branquinha. Uhum. Penny, então é H-A, eu tenho o apóstrofozinho Penny Bridge, né, que é ponte. Que é uma ponte de pedestre e tal, e ela vai assim, eu morava exatamente na frente dela. Então, assim, eu morava mas no No coração de miolo. Dublin, ali. Então, assim, ele atravessava o rio, atravessava a ponte, a Hackney Bridge, e tava no Temple Bar, né? Que era ali. E aí tinha um centro ali, aí eu fui, peguei um sanduíche e tal. Aí eu lembro que eu capotei também, né? No dia seguinte eu fui fazer compra, menina, mas eu fiz compra assim que eu precisava de muita coisa, porque não tinha comida, não tinha produto de shampoo, etc, etc. E eu lembro que eu fui no Tesco, porque eu não sabia onde era nada, e alguém me falou assim, vai no Tesco que você acha mais opções. E realmente, né? Até porque o Lidl naquela época não tinha metade do que tem hoje, né? Mas Realmente mesmo não que tinha. tivesse ali onde você tava, é Tesco, não tem nem Não, Lidl mas o ali, você tem mais que sair um perto, pouco. o mais perto era o Audio Lidl. Ali tem um Um áudio e um pouquinho Lidl? mais perto, um pouquinho mais perto, porque para ir no Lidl eu tive que ir até o Tesco da Parnell. Ah, você Eu foi pra não, trás, você não foi eu no não Tesco que tem ali no sabia, Temple Bar. eu não Ah, sabia. mas Me também, falaram. você acabou de chegar, Catarina. A gente É, faz o que dá, não faz o, sim, né? sim. Me falaram o Tesco, eu botei no mapa, achei o Tesco ali na Parnell, falei, beleza, vou lá. Aí fui eu voltando pra casa, tendo que dar paradinha em cada 2 minutinhos pra botar pra Porque botar a caso, saca. queridos colegas, vocês não saibam, aqui o supermercado não dá sacolinha. Então você tem que levar a sua sacolinha de casa. E a gente deve ter 350 milhões de sacolinhas, porque cada vez que a gente vai, a gente esquece, a Comprei uma. gente aí assim, esquece, ou então não cabe em todas que você já levou, nas 250 que você levou. Aí você compra Sim, mais uma, e sim. assim tem 1 milhão de sacolinhas na casa de É. todo mundo. E eu com as sacolas, e assim, as sacolas não são pequenininhas, né? Elas são Não. sacolas grandes. Então, assim, pra você comprar, tipo, uma, duas no máximo, e consiga botar bastante coisa. Então, fui eu lá, né, dura, porque na época eu vim com visto de estudante. Então, eu tinha que segurar o meu dinheiro o máximo possível, porque quando eu abrisse a conta, eu precisava ter, na época, tá? Era assim, eu precisava ter os 3 mil dentro da conta, sem tocar naquele dinheiro. Então, eu precisava ter o papelzinho da conta, né, com tudo, O saldo. tendo lá os 3 mil, entendeu? Pra eu poder tirar o visto. E Na isso época levou que uns você 20 dias. veio,
para você conseguir o seu visto, isso era um dos requerimentos. Então, ter os 3 Sim, mil euros na conta para que isso, você para que o visto fosse, vamos dizer, emitido. aprovado. Não sei. É. Isso, aprovado. Então, assim, Ah, tinham vários requerimentos, né? Porque era tipo a carta da escola, ter um banco aberto com esse valor e ter o PPS, que hoje mudou completamente, nem me pergunte como é, mas na época eu tive que tirar o PPS com a carta da escola. Então, eu tive que tirar o PPS antes até de ter a conta. Agora eu não lembro se era antes ou depois, mas enfim, só eram três coisas que eu precisava ter. E foi só que isso levou o uns 20 PPS é dias. igual ao nosso CPF, não é isso? Desculpa, isso, é o número como se fosse o número pessoal de, sabe, o Security Number nos Estados Unidos, o O CPF no CPF no Brasil. Brasil e É, aqui chama PPS. é, Então, todo mundo que chega precisa de um PPS. Inclusive as crianças. Os meninos também precisaram de sim, um PPS para poder estudar e isso, etc, para ser gente. sim, Tem que para ter um você se PPS. registrar em médico, para você se Nos registrar até com, sites. Na escola também sim, precisa. para o governo, para tudo você precisa ter o PPS. Então, assim, é como se fosse o CPF mesmo, né? Uhum. Hoje em dia eu sei que é diferente, que você precisa ter um motivo para ter o PPS, Eu não tá? sei te dizer mesmo, então eu não vou nem entrar nesse Sim, mérito. eu tava olhando porque eu tava ajudando uma pessoa Você e. conseguiu? Perdão, te interrompi. Não. Então, aí eu estava ajudando uma pessoa e hoje você precisa ter um motivo, ou trabalho, ou se você precisar aplicar para algum benefício do governo, por exemplo, se você tiver uma criança e Uhum. você precisar tirar o PPS para ele, você tem que aplicar para tirar o seu PPS porque Abrir uma você conta no precisa. banco, Uhum. um child benefit, Aí, alguma coisa assim. sim. Aí levou tipo 20 dias. Então foram 20 dias que eu fiquei assim, tentando usar o pouquinho que eu trouxe acima dos 3 mil, porque Aquela assim, gordurinha, né? porque eu não podia encostar naqueles 3 mil. E enquanto isso, procurando casa. Então, o primeiro mês, assim, eu fiquei, eu não vou conseguir ficar aqui. Porque eu não tava esperando que eles fossem tão devagar. Hoje a gente acostumou. Não gosta, mas acostumou, né? Uhum. E fui e tal, daí, né, consegui. Aí depois, eventualmente, eu consegui arrumar um outro apartamento. Não durou muito. Tinha um cara lá, um cara da Venezuela, que me ferrou lá, porque ele falou que, esse apartamento é temporário. Eu falei, não, mas você não me falou que era temporário. Mas é Uhum. temporário, não sei o que. Eu falei assim, você tá louco? Até o outro menino que morava assim falou assim, eu não sei o que ele tá inventando e tal. Aí eu acabei, tipo, né, só pra não estressar e tal. Daí as meninas que moravam no apartamento antes deixaram eu ficar no sofá. Eu pagava um valor e eu dormia no sofá até eu arrumar uma casa. E na época, aquele negócio de emprego, né? Eu era babá, mas era babá, tipo, part-time. Não conseguia ir pra escola mais, porque a escola... era uma escola horrível, muito, muito, muito ruim. Eu lembro que eu vim pra cá, eles me colocaram no intermediário. Só que eu tinha inglês para avançado. Obviamente, que o avançado, o que você faz no avançado? Você aprende novos termos, novo vocabulário, né? Conversação. Sim, aumenta o vocabulário. Então, assim, eu tinha o Isso. inglês. Tanto quando eu vim para cá, eu não queria estudar inglês, eu queria estudar o Uhum. gaélico. Não tinha para quem era de Não fora na tem essa época. opção. Aí eu fui, e assim, a escola era tão ruim que eu literalmente não conseguia ainda. Mais uma pessoa com TDAH tendo que fazer uma coisa que ela não tem interesse nenhum. É. Simplesmente consegui. Aí o que eu fiz? Chegou uma hora que eu me emputeci e falei assim, não vou mais pra essa merda mesmo. E foda-se. Não, Mas e o dinheiro não, que você pagou, perdeu? não. Porque o dinheiro da escola eu perdi. É, é. Mas Essa aí que parte é você não fogo. renova o visto, porque eu não vou ter a tênis, né? Que Vamos me manter aqui o quanto que eu puder pra eu poder pelo menos aproveitar. Jogou nas mãos de Deus, bora! Foi mais ou menos isso que eu fiz. Porque naquela É, época também, sinceramente, eu não tinha condições de ir naquela escola. Era muito. Depois de alguns meses, eles abriram uma classe pro avançado, que uhum. tinha eu e mais algumas pessoas ali, que eles mudaram. Mas mesmo assim, cara, o professor era muito ruim, cara, mas era É, muito ruim. hoje em dia eu acho que tem até uma melhoria nesse. Eu nunca estudei inglês aqui, eu não sei te dizer, mas o que eu ouço falar, o que eu ouço as pessoas e tal, ainda rola umas coisas assim que você tem que dar uns. Você tem que se adaptar à escola e não a escola se adaptar a você. E aí tem uns horários horríveis e tem esse negócio do Sim, attendance, que se você sim, não e você tiver tem que uma attendance. trabalhar. E aí não era fácil arrumar emprego, né? Então eu até consegui arrumar um emprego pra parte da tarde, mas, cara, eu sinceramente não tinha condições, era muito ruim. E eu tomava conta de duas criancinhas gregas, né? Assim, o primeiro trabalho mesmo que eu peguei
foi por uma agência, igual você faz, só que Uhum. o primeiro lugar que eles mandaram foi pro Four Seasons, pra parte da cozinha. Olha que Né? chique. E assim, o primeiro dia de trabalho, minha filha, Ai, meu foram Deus. 13 horas, assim, Numa tirada? numa Direto? tirada. Numa Um tirada. turno de O 13 primeiro horas? dia, um turno. Normalmente, cozinha de hotel, você trabalha pra caralho. Então, assim, Ah, não tenho dúvida, É. mas é porque, só para as pessoas terem noção, o estudante, normalmente uma semana de trabalho são 40 horas. O estudante aqui, por lei, tem direito a 20. trabalhar 20. Sim. Ela fez Aí- 13 em um dia, já tá quase batendo a conta da semana já. Que foi no final de semana, né? Porque Ave era de Maria. agência, então eles nem sabiam se iam me chamar de novo no dia seguinte ou não. E Aí você era falou, aquela história, foda-se, né? vou ficar para receber. Me chamavam assim, num dia pra ir pra lá, tipo, sei, meia hora. Aí não deu, não tinha Não tem condições, como né? Eu fazer. falei assim, pô, também, né? E aí eu fui, né? Eu lembro que eu trabalhei assim, cara, eu gostei de trabalhar lá porque eu gostava de cozinha e tal e tudo mais. Tanto que o chefe de parte, né? O chefe que era responsável pelo banquet, que era tipo o banquete de eventos, né? A parte de eventos da cozinha. Uhum. Não era parte de hotel, era parte que trabalhava para os eventos, tipo Sei. casamento, aniversário, etc. Ou se alguém locasse o salão para fazer É. alguma coisa. Né, cozinha para eventos, assim. E ele mesmo falou assim: se eu te contratar por aqui, você vem? Eu até no primeiro dia, hein? Eu falei, venho, tô Aham. dentro, né? Aí eu acho que o que limitou ele foi o visto de Do estudante. estudante, que ele queria mais horas. Aí eu não consegui e tal, mas assim, me chamaram no dia seguinte de novo, ainda fui. Eu tive que ir embora no dia seguinte, porque era um domingo e tinha o limite do ônibus, porque eu morava um pouquinho longe, Uhum. precisava pegar ônibus ou trem. E eu falava assim, eu preciso ir. E eu fiz 12 horas no dia seguinte. Então, Caraca, em 2 puxado, dias, eu hein? fiz 25 horas. Só que como era, tipo, dava pra dar 2 semanas aí, né? Dependendo do começo e fim da semana, que era sábado e domingo. O sapato, né? Eu até usava esse sapato antes no Brasil, quando eu trabalhei em obra, que é o sapato com A o proteção. cano de ferro, né? No pé. Só que assim, foram 13 horas em pé. Eu Nossa, lembro que quando acabou foi com o o seu meu. pé. Como a gente era de agência, né? Tava lá tipo, o primeiro dia, que eles deram prioridade pra todo mundo ir pro lanche, O pra, seu pro sapato break. foi. E deram o break pra gente, né? Quando eles deram o break pra gente, a cozinha do break, que você tinha direito a comer o que você queria, tava fechada porque tava trocando. O que eu fiz? Tomei um café, fui pra área de fumante, fiquei lá minha meia hora fumando, tomando café puta da vida. Você não Puta e comeu feliz. nada? Então, o que eu fiz? Eu ficava beliscando pra experimentar a comida, né? Então, foi o que me manteve, senão eu já tinha caído, né? E beleza, cheguei em casa naquele dia, aquele coisa, né? Aquela euforia de, ai, que legal, gostei, não sei o que, não sei o que. Amanhã eu vou encher o saco deles pra eu poder, né, ir pro break na hora, porque, né, e tal, e tal. Só que cheguei em casa, meu pé tá todo cortado, o meu dedão. Au. Porque não era meu sapato, era usado de outra pessoa. E eu acho que o negócio tava um pouquinho pra dentro, assim, então cortou o meu dedo. Porque essa bota já não é confortável. Não. Ela é Pra usar. muito desconfortável. E você ficar andando com ela Sim. 13 horas deve ser o fim. Porque, Em putz, pé, né? Em pé. não. Enfim, tá, beleza, foi. No dia seguinte foram 12 horas, aí eu cheguei, no final do dia minha pressão baixou, assim, aí eles até falaram assim, ó, vai embora. Eu falei assim, eu preciso ir por causa do ônibus. Eu não vou ter como voltar pra casa. Aí não, então vai embora e tal. E até aí, na hora que a moça da agência falou assim, mas você não devia ter trabalhado isso tudo. Eu falei assim, ué, né? Então vocês se Vou fazer o comunicam quê, aí. senhora? Ela falou assim, você não pode trabalhar mais, acho que tem um limite por dia também, senão eles têm que dar overpay, tem que pagar mais. Ah, com certeza. E aí eu acho que porque eu recebi bem por esses 2 dias depois, né? Fiquei até contente. Só que aí, eles não me chamaram por um tempo, daí me chamaram de novo. No dia que eles me chamaram, eu já tinha conseguido esse trabalho na parte da tarde, que eram só 4 horas, para cuidar de crianças de uma grega, que era uma professora numa universidade em Dublin. E ela morava perto, então eu pegava o ônibus e até andava. Eram tipo 5 quilômetros, assim, de distância, mas às vezes eu até andava porque eu não tinha dinheiro pro ônibus. Aí eu preferia andar e gastar o dinheirinho do ônibus pra, sei lá, comprar um pacote de pão, sabe? Uhum. Eu era vegetariana na época, então, assim, não tinha... A minha comida, assim, acabou que ficou muito Restrita. básica, ficou muito ruim, porque eu não tinha
acesso a... Eu não tinha como comprar coisas muito frescas, tipo vegetais, etc. Então, isso A acabou gente me sabe que ferrando. comer bem, infelizmente, não É, só aqui, como em qualquer lugar do mundo, custa, custa caro, sim. né? Tanto que eu Então, acabei, voltei a comer, eu comprava fish finger só pra ter, tipo, alguma coisa de proteína, de para se feto, não sei o quê. alimentar um tiquinho melhor, né? Sim. Aí, então assim, a passagem pagava um pacote de fish finger, sabe? De uns É, negocinhos de peixe que tem vida aqui. de estudante, vida de imigrante. Sim. E na época, uma adaptação que eu vi muito de doida, né? Como a maioria das coisas foi muito impulsão também, assim. Por mais que eu tive tempo para planejar, as coisas iam mudando muito. Ah, você vai ficar numa escola e de repente, não, você vai mudar de escola, essa aqui tem acomodação, agora você não tem mais acomodação. Então tudo foi muito assim, aconteceu tudo junto. E aí que fudeu com a minha programação toda. E eu lembro que eu tava cuidando dessa grega e tal. Eram meninos bem difíceis, assim, por mais que eu tivesse paciência, assim, eles já não eram meninos muito fáceis, assim. Na época, assim, eu era nova, eu tinha 24 anos, fiz 25 naquele ano, se não me engano, E então, a minha paciência com criança também já não era das melhores, apesar de que eu sou bem paciente. E Mas, tinha hora que eu filho, a gente tem olhava, paciência mesmo com nós, porque com dos outros é difícil ter. mas não era nem isso, era a falta de conhecimento que eu tinha. Eu não entendia o processo de neurodesenvolvimento da criança. Então, assim, eu não entendia que aquilo era criança sendo criança. Assim, peraí. Entendeu? Então vamos falar assim: quando você veio, se jogou para estudar, etc., e foi cuidar de criança, porque para te ajudar a fazer uma grana. Você não tinha preparo. Não, era o trabalho Vamos que dizer assim, tinha. não, você não se preparou para, vou cuidar de criança, estudou Não, neurodesenvolvimento, estudou em não. educação infantil. Então Sim, vamos dizer, né? Você não precisa nem se explicar, porque você estava é, fazendo isso para ganhar seu pão ali. E a moça sim. que te contratou foi para olhar os filhos dela também, não foi para É. educar e etc, né? Então Que você também nem tava recebia para pagando. isso, E pagando né? muito pouco. A Porque, gente né? sabe que paga mal pra cacete. E assim, eles pegam gente mais nova mesmo pra fazer esse trabalho e tal. Até aí, beleza, assim, os meninos até gostavam de mim, eu gostava deles, mas na época eu realmente não tinha muito, assim. Fala, gente, mas essas crianças choram demais, não sei o que, não sei o que. Nem recursos, né? Hoje eu sei que tá, a criança que chora demais é a criança sendo criança, e tá tudo bem, entendeu? Uhum. Irrita a gente porque a gente tem a nossa criança interior que não foi trabalhada. Hoje eu sei disso. Tem várias questões aí envolvidas, mas enfim, Sim. você não deu conta ali na época com o conhecimento que você tinha. Eu até fiquei bastante tempo lá, porque como o outro trabalho era muito vem, não vem, vem, não vem, aí acabou que eles pararam de me chamar porque eu falei não 2 vezes, porque não tinha como, era tipo meia hora, assim, Era eu falei muito assim, incerto, né? muito em cima da hora. Então não tinha como eu Incerto cancelar com em a mulher. cima, tudo muito. Não tinha como eu cancelar com a mulher em cima da hora. Enfim, foi essa vida, assim. Aí eu lembro que eu consegui, e nessa época eu conhecendo o Darby, né? Que é o meu ex-marido. E, e assim, ele morava em Athy, eu morava em Dublin. Então, no final de semana a gente se via, ele ia pra Dublin, se via. Quando você E, o conheceu, você já o conheceu, você morando em Dublin, ele morava aí em Athy já. a gente se conheceu por um aplicativo na época de Mas internet. enfim, mas foi nessa época ele já morava no interior. Eu achava que ele chegou a morar em Dublin, Né, ele chegou, mas na época mas que eu conheci junto ele, com você, sim. não sozinho já. Ah, Não, ok. não. Ele, pra quem não sabe, meu ex-marido, ele nasceu no Reino Unido, voltou pra Irlanda voltou, porque voltou da mãe dele, que a mãe dele é daqui de Athy. Irlandês. O pai do pai é irlandês, então tanto que o pai, por mais que tenha nascido no UK, ele mora aqui, até mora aqui hoje. Ah, é? O pai dele mora aqui hoje? Mora 20 minutos daqui de Athy. Ah, eu não sabia, não. Essa parte eu tinha perdido Nunca desse conheceu nem as capítulo. crianças. Quer nem saber Ah, das crianças. é? Que legal, gente boníssima ele, hein? Oh, amor. Eu não vou falar o que eu tava pensando, mas tá bom, Não. vamos. E aí, assim, então assim, a mãe do meu ex, ela cuidou dele sozinha e tal. E chegou uma hora que ela aguentou mais ficar lá também, porque estava sozinha. Ela era uma imigrante também. E assim, não é que o inglês é fã de irlandês, né? O irlandês não é fã de inglês, mas ainda trata o inglês melhor do que o inglês trata o irlandês, tá? É, E ela voltou e falou assim: pelo menos lá eu tenho minha família, etc. mãe Os filhos já solteira estão. com o filho. Sim. Ela tinha o Dar e tinha a menina também, ou só o Dar? Tinha os dois.
Eles são filhos do mesmo pai também. Eu não quero falar, eu esqueci que eu não tô querendo falar nome pra não ficar, mas enfim, depois eu vou. Enfim, aí... Ele e ela, o casal de filhos que ela tem. A irmã dele é 7 anos mais velha que ele. Então, eu não sabia, não. A irmã dele, se eu não me engano, já tinha vindo morar aqui, voltou, não sei a história direito, também não quero saber. Mas, enfim, não é a sua história. E aí, então, quando você o conheceu, ele morava aí e você morava em Dublin. Sim. E aí eu tava trabalhando e na época, eu também tava fazendo extra, sabe? Tipo de... Como é que chama extra aqui? Figuração? Figuração. Tem um site que você faz figuração. Fiz figuração pra aquela novela daqui, que tem uma novela que tá correndo Hollyoaks? gente. Acho que faz uns 20 anos, não. A Fair City. Fair City. Acho que tem uns 30 anos já que tá passando. Já faz muito tempo, Mas enfim, Fiz pro Fair City, fiz pro filme do Mrs. Brown's Boys. Que legal, não sabia não. E então, assim, de vez em quando eles me chamavam, só que também era aquela coisa, né? Era muito... Também sabe Deus quando vai, sabe Deus quando vem. Só que um dia de trabalho lá, que às vezes era simplesmente pra ficar esperando, porque era uma cena curtinha, né? 50 euros. Era 70. E eu ganhava 70 na semana. Aí valia a pena pra você ir. Né? Chegou uma hora que ela começou a reclamar, que eu tava pedindo, tipo, às vezes 1, 2 dias off pra isso. Daí eu falei assim, então eu vou parar de trabalhar aqui, porque eu, pelo menos, o outro tá me dando mais. Eu faço mais assim, dinheiro lá. Dia eu tô recebendo que eu recebo uma semana. Foi tudo bem, ela entendeu e tal, etc. E aí eu saí deles e tal, só que assim, era muito escasso. Então, às vezes tinha semana que eu não recebia nada. Então, eu comecei a usar os 3.000, né? E o que aconteceu? Procurando emprego e tal, fiz um outro bico lá para uma agência que eu conheci uma pessoa maravilhosa, Larine e a Alessandra, e elas me ajudaram, eu arrumei. Aí o que aconteceu? A vizinha da chefe da Larine, que era a dona da agência que eu fiz um trabalhinho lá, ela precisava de babysitter, né? E assim, o salário era mais justo, né? O ambiente era mais justo. Era uma bebezinha, eu não vou falar os nomes, tá? Mas era uma bebezinha, um menininho de 3 anos. Ela acho que tinha 11 meses e ele tinha 3 anos. Então, assim, no caso era levar, só que assim, era o dia inteiro. Então era levar ele, chegava lá, levava ele pra creche, né? Pra escolinha que eles fazem de 3 horas, até eles fazerem 5 anos. E ficar com a bebezinha e tal, e depois pegar ele, levava no parque, conversava com outras mães, levava pra brincar. Simplesmente ficava em casa se o dia estivesse muito ruim. Mas assim, eu ficava com eles do momento que eles acordavam até o momento que eles estavam banhados para ir dormir. Então, assim, os pais chegavam e botavam eles na cama. Era um dia longo, era uma jornada de 10 horas de trabalho. Mas eu tava conseguindo tirar um salário decente pela primeira vez, que era frequente. Então eu tava assim, como eu tava dormindo na sala das meninas, eu comecei a juntar dinheiro. Eu tinha uma caixinha daquelas, tipo, com código, qualquer um arranca aquilo lá e abre. Mas ninguém sabia que meu dinheiro tava lá. E fui colocando dinheirinho lá. Consegui juntar o suficiente para um depósito, né? Pra trocar, pra ir pra uma casa. Alguma coisa. E foi aí que o Darby falou, vamos... Eu falei o nome dele de novo, ai, caceta. Enfim, foi aí que o Darby falou assim, e a gente mora junto? Porque aí ia diminuir o valor pra mim, né? A gente ia dividir e tal. Aí eu falei, você tem certeza e tal? Aí ele, não, vamos. Eu falei assim, então vamos tentar, né? Vocês estavam há quanto tempo nessa época? Alguns meses, amor. Foi rápido, assim, que a gente mudou. Mas a gente tava morando junto, não casou nem nada. A gente tava simplesmente morando junto. Sim, mas foi, sei lá, 4 meses, 5 meses? Eu não lembro quando foi exatamente o mês que eu me mudei pra outra casa. Que foi mais ou menos. Porque eu conheci ele muito rápido, né? E, sei lá, a gente se deu bem. Eu me sentia confortável com o Darby. E a gente se deu bem, né? E até aí, daí ele pegou. Na época ele não tava trabalhando, então ele mudou pra cá. Ele até achou que fosse mais fácil pra ele conseguir trabalho em Dublin, que realmente tem mais opções, né? O que não quer dizer que seja fácil. Exatamente. Mas assim, mas não foi fácil na época porque ele tava querendo escolher muito. Porque senão tinha. Tem várias questões, né? Porque assim, a gente sabe que trabalho até tem, mas daí que paga um salário. É exatamente a sua jornada, só que, né, valendo pra outra pessoa. Aí tem gente também que não quer, tem gente que não quer trabalhar por pouco, prefere não trabalhar. Enfim. Sim. Mas enfim, Aí você ficou em Dublin. Fiquei em Dublin. Daí eu peguei, a gente achou uma casa
que era em Dublin 7, em Phibsborough. E aí a gente mudou pra essa casa. Eu com ele, a gente tava alugando um quarto. E aí tinha outras 2 meninas que alugavam os outros 2 quartos, né? A gente ficava no quarto de casal e as outras nos quartos solteiros. E até aí foi. E nessa época eu acabei arrumando outro emprego, que foi um emprego de comi-chef, né? E só uma voltadinha assim, isso tudo porque durante o período inteiro que eu cheguei aqui, eu estava procurando trabalho na área de TI. Por quê? Eu tenho formação na área de TI e eu tinha certificado da SAP, né? Eu trabalhei na SAP como consultora de SAP SD. E eu falei, vai ser ok arrumar trabalho lá com É SAP. isso que eu ia falar. Você achou que seria fácil? Sim. Só que assim, TI Iludida. é uma área... Iludida! TI é uma área ótima para trabalho. Sim. Porém, Contudo, depende da entretanto... área dentro de TI. Não depende só disso. Depende de uma série de coisas. Depende do seu visto. Sim, mas Depende do até seu aí tinha, amor. inglês. Depende de um Tinha, monte de coisa. Só que para você provar para o RH que você até consegue fazer uma outra coisa do que você fazia antes, porque o RH olha para você, eu não sei o que é isso, então eu vou olhar a especificação que o gerente me passou. Ela tem isso, não tem, então, né? Tchau. E outra, na época, praticamente não tinha CP aqui, era muito pequeno, era muito fraco, era muito... Eu conseguia um monte de ligação para fazer entrevista para a empresa do Reino Unido. E aí eu não podia ir para lá, porque o meu visto não permitia, né? E aí, beleza. Então acabou assim, eu fui fazendo o que dava para fazer para pagar as contas, não tinha como ficar parado. E nisso que aconteceu, começou o meu distanciamento da área de TI, então começou a abrir aquele gap gigante na parte de TI, né? Para poder viver, você acabou fazendo outras coisas. Aí eu fui trabalhar como comi-chefe, né? Que é tipo chefe de uma cozinha grande em Dublin e tal. Em Tava que ano pagando que a melhor. gente tá aí nessa parte? 2014 foi quando eu comecei já estava morando com ele em Dublin 7. E nessa época que eu mudei de trabalho, né? E fui pra Phibsborough. E aí eu fui pra aquela empresa e tal. E tava trabalhando trabalho pesado pra cacete. Não era fácil, assim. Até gostava, mas assim, era muito difícil lidar com ego de chefe. Cozinha Homem. é bem puxado, né? Essa guerra de egos, assim. Eu nunca trabalhei, mas o meu filho já trabalhou em cozinha de hotel e ele falou assim que é impossível. Sim. Eu não tenho, assim, a minha parte social ela já é muito ruim. Então, muitas vezes eu não conseguia pescar o que eu precisava pescar para conseguir fazer um trabalho muito bom. Todo mundo me elogiava muito, porque eu sempre gostava daquilo e focava. Só que chegou uma hora que minha exaustão era muito grande, porque eu tinha que focar não só no trabalho, mas também na parte social, que para mim era muito difícil. E sem essa parte social eu não ia para lugar nenhum. Entendeu? Você tava patinando ali, né? Exatamente. Eu sentia que eu tava sempre fazendo alguma coisa errada. Entendeu? Saquei. E aí, beleza. Até aí, beleza e tal. Daí o que aconteceu? Chegou uma época, assim, eu tava mais ou menos 1 ano ali na empresa. Nesse 1 ano que eu tava na empresa, o aluguel da casa que a gente morava aumentou 3 vezes em 1 ano. O Darby não conseguindo trabalho. Eu com o mesmo salário de bosta. Trabalhando pra cacete. Que era um trabalho pesado. Já não tava mais... Tava tendo, assim, ansiedades horríveis pra ir. Ia, mas ainda assim, era dificílimo levantar da cama pensando, putz, eu vou ter que Aí a saúde mental vai tomando, vai ficando mais pesada, porque nada colabora, a grana curta. Aí nessa época que ela aumentou o aluguel pela 3ª vez, que eu falei, não tem como. Não tem como pagar. Deu, chegou no seu limite. A gente ficou aqui, a gente vai fazer, não sei o que. Vamos mudar pra Thay. Né? Deixa eu só falar. Nesse período, a gente acabou se casando no começo de 2014. Por quê? Eu tava conseguindo muita ligação de emprego para trabalhar no UK. Como ele é inglês, a gente falou assim, talvez se casar e tal. Só que aí depois... Por questões de logística, vocês acabaram o visto, etc. Você acabou casando para poder facilitar a tua vida e a dele ali. Isso, porque eu falei assim, eu não vou conseguir renovar meu visto de estudante. O trabalho não vai me dar o visto.
eu preciso voltar pro Brasil e depois eu volto pra cá. Ele falou assim, não vai, não quero que você vá. Tá? Aí, se a gente casar. Esse foi o meu pedido de casamento. E se a E gente tem um casar? monte de gente assim também. Mas Sejamos realistas, que tem um monte de gente nesse mesmo barco que você. Isso, Vamos eu casar nunca para facilitar sonhei. nossa vida burocrática. Eu nunca sonhei com casamento, É. sabe? Então, assim, nós nos casamos por causa do visto, mas não estávamos casados por causa do visto. Faz sentido? Burocraticamente, você casou para Sim. facilitar a sua vida. Foi Pronto. pra isso. E nisso, assim, facilitou de certa forma, porque eu consegui continuar no trabalho e consegui fazer as 40 horas que eu precisava fazer. Full time, fazer integral. E aí, o que a gente faz? A gente tava casado já, né, e tal. A gente ficou 1 ano morando junto antes de casar. E tá, então vamos pra Thay. A mãe dele tinha uma pessoa que tava alugando a casa. A gente tentou ir pra essa casa, mas a casa tava assim, muito. Era uma senhorinha, então a casa era antiga, tava muito cheia de mofo, cheia de coisa pra fazer. A gente não tinha como. Se eu não me engano, foi nessa época que eu te conheci. Acho que sim, amor. Foi bem nessa época que a gente se conheceu, na época que a gente usava o Snapchat. E aí, tipo, eu conhecia o que você falava no Snapchat, tipo, bits and pieces, né? Assim, um pedacinho de cada coisa, que o Snapchat, as redes sociais são isso, né? São recortes. Sim, E aí eu lembro que você tava procurando casa, assim, e era muito frustrante, porque você falava, gente, essa aqui tem mais mofo do que o banheiro da rodoviária Novo Rio. Um dia você falou isso e eu morri de rir. Tava muito assim, e deu dó, porque era uma senhorinha, ela não tinha condições, né, de manter uma casa mais antiga e tal, e casas antigas aqui não tem uma estrutura, né, tipo de isolamento, assim, de... Térmico, né? E aí não tem aquela estrutura que também deixa a casa mais seca e tal. Aí a gente falou, não, aí o que a gente fez? Ficou na casa da mãe dele por um tempo. Só que nessa época, as coisas com a housing, com a casa de moradia, já foi tava piorando. Começando a ficar ruim. Eu acredito que aí foi piorando, foi aumentando a quantidade de gente, diminuindo a quantidade de oferta, enfim, piorando tudo. Isso era 2015, quando a gente mudou pra Thay, tá? No meio de 2015. Então, eu acho que foi nessa época que começou a briga entre os inquilinos, né? Entre nós, inquilinos, e os landlords, que são os proprietários, para que houvesse não é seguro, perdão. Como é que chama? Um limite para que houvesse, para que o governo impusesse esse limite, para que eles não pudessem aumentar a Deus dará, vamos dizer assim. Isso. E eu lembro que nessa época, para mudar para Thay, que foi 2015, mês de 2015, tinha até o valor dos aluguéis por aqui, tava 550 para uma casa de 3 quartos, etc, né? E nessa época, e o que aconteceu? A gente acabou ficando na casa da mãe dele até 2017, porque a gente não conseguia achar um lugar. Eu lembro. Enfim, eu não vou falar que ela foi ruim. Não. Talvez eu também tenha sido, porque assim, é difícil. Eu tava na casa dela. Eu tava tirando a liberdade dela. Não é uma situação confortável para ninguém. Sim. E, dadas as devidas circunstâncias, funcionou por 2 anos. Sim. Quando que você teve seus filhos? Como é que foi? Então, essa parte que é legal. Eu só vou finalizar minha linha de pensamento. Então, 2015, né? Aí que aconteceu? Quando a gente chegou, aí começaram a ter essas discussões de congelar, pelo menos. Seguro preço, baixo preço. Só poder aumentar o aluguel, sei lá, uma vez por ano, uma vez a 2 anos, a cada 2 anos. Com limite de porcentagem e tal. Eu não lembro exatamente como foi, que na época eu também nem tinha, assim, cabeça pra pensar nisso muito. E aí, o que aconteceu? Eu tentando trabalhar fazendo bolo de casa. Então, assim, comecei a vender bolo, fiz bolo de casamento, comecei a vender pão irlandês, essas coisas assim, o soda bread, né? No mercadinho que tem aqui de terça-feira. Então, assim, eu fui tentando, porque aqui eu não conseguia arrumar emprego, cidade pequena. Não conhecia muita gente na época. Ele conseguia bicos, assim, não conseguia nada muito, né? Então, foi nessa, né, pra tentar juntar um dinheiro, começar alguma coisa e tal. Eu sou muito ruim pra vender as coisas, assim, eu não tenho aquela estrutura que você precisa, sabe, se manter firme com o cliente pra você vender. Então, acabava que eu vendia praticamente a preço de custo. Isso daí me ferrou, porque eu não consegui continuar fazendo. E nisso eu fiquei, assim, esse tempo.
E aí o que aconteceu, né? Durante essas discussões para manter o valor do aluguel, né? Ter alguma estrutura, alguma lei para não, né? Para beneficiar o inquilino, para Sim, proteger o inquilino, sim. não é nem O que beneficiar. aconteceu? Em 2017, o aluguel que estava 550, o mesmo lugar aumentou para 950 mil euros. Em Mil não. 2 anos. Por quê? O que os proprietários fizeram? Vamos aumentar, porque se vier Se regulação, congelar, a gente vai conseguir aumentar. Então vamos aumentar, tá? Eu vou falar assim, eu entendo da ponto de vista de uma pessoa que aluga a casa deles, que é uma pessoa assim, que tem uma, duas casas que é um investimento deles. Porque realmente o governo taxa demais o a aluguel, a renda. casa alugada. É porque algumas pessoas essa acaba sendo a renda, elas fazem um investimento Sim, e vivem, sim, né? sim. Aposentadoria, talvez seja essa. Mas muita gente, por exemplo, pega um financiamento para uma casa para poder ter aquilo quando aposentar. Então tem a casa deles, comprou uma casinha para, né, tá pagando o que acontece? O aluguel paga o A financiamento. hipoteca, E, gente, isso é igual no Brasil. Eles tentam fazer as mesmas coisas. Sim. Talvez os recursos sejam diferentes, as maneiras, as formas, as burocracias, mas basicamente é igual. E Junta, o governo realmente capa na parte de taxa. sim. E isso, para quem é uma pessoa que tem uma, duas casas, ferra. Por isso que muita gente nem registra, por isso que muita gente não faz o documento certinho, Exatamente, para não ser taxado, porque aí para não taxa pagar acaba não tanta. sobrando nada. Uhum. E aí, nessa época, né, tanto que assim, isso daí deveria ser feito somente para empresas, né, que eles chamam de, até tem os vulture funds, né, que são empresas que compram Aqui onde eu moro é assim, é uma empresa. complexos inteiros, e eles alugam como querem, do jeito que querem, com o preço que querem, faz o que querem. E aí, realmente, né, taxa os caras, porque já que eles estão, tipo, né, cagando, então taxa eles. É a mesma briga que tem em todo o país. Taxa mais aquele que não precisa, taxa menos aquele que não precisa. Todo mundo pede isso, taxa mais quem pode. Enfim, as brigas capitalistas. E você continuou morando lá por 2 anos, Morei lá por junto 2 com a anos. sogra e o Isso. falecido. E aí, quando eu fiquei grávida do Killian, que foi no final de 2016, né? Que aí começou a bater, a água bateu na bunda, eu fiquei com muito medo de ter filho lá, porque ela ia tentar se meter demais. É normal, tá? Não tô falando que é ruim isso, mas é normal que a sogra queira se meter demais. Só que isso ia me irritar, eu já tava com os hormônios à flor da pele, já não tava mais, sabe? Aquela situação, você quer ficar no seu canto com a sua cria e o seu marido, né? Sim, exatamente. E tudo que eu falava que eu ia fazer, ela virava, tipo, fazia aquela cara de nojo e tal. Eu lembro você amamentou os seus 2 filhos durante muito tempo. Isso eu lembro que é uma vitória que você teve maravilhosa. E eu lembro que não é habituê daqui as pessoas fazerem isso. E eu lembro que ela reagiu com muita estranheza quando você tomou essa decisão e comunicou a sua decisão. E ela ficou muito... Como assim? Mas pra quê? E, né? Tipo, e você falou... Ó, compra mamadeira, porque você vai precisar. Sabe essa coisa assim de que tudo que ela podia botar ali, de que ela tinha certeza que eu não ia conseguir. Parece que tá urubuzando a vida do outro. Aí você ainda falou, pode ser que eu não consiga, aí eu compro. Pode ser que eu vou tentar, eu vou me arriscar. Eu lembro de você falando isso, assim. E talvez porque ela não conseguiu, ou obviamente na época não tinha suporte, eles realmente enfiavam fórmula. Ah, não conseguiu, já no primeiro dia, tá, então taca fogo. Isso ainda existe até hoje, a gente sabe disso, infelizmente. É uma indústria... Tá mudando, mas, né... Ainda existe. Agora você não tem que mudar só a prática da medicina, né? Deles aqui, né? Da prática deles, você tem que mudar a cultura também. Porque muita gente nem sabe como é que faz. E aí acha que, nasceu tem leite. E não é assim. Entendeu? Mas os seus filhos, então, nasceram aí em Athy ou eles nasceram aqui em Dublin? Então, aí a gente mudou, a gente achou essa casa, eu tava com 7 meses. Eu lembro. A gente tinha aplicado pra casa do governo, né? Porque a gente falou assim, não vamos conseguir, vamos aplicar pra casa do governo, a gente não vai ter como pagar, o aluguel subiu demais, 950, que era na época, né, por mês.
Como é que a gente vai pagar isso, né? Aí ele fala assim, aplica para casa. Aí o que aconteceu? Quando você aplica para casa, você tem direito a uma ajuda, de você pega uma casa, aluga uma casa particular e o governo vai pagar um valor, que eles têm um teto, que eles fazem lá as contas, e você paga para o governo uma porcentagem. Acho que é assim. Não, você paga uma porcentagem do valor que vocês recebem. Então, assim, pega o valor dos dois, pega o pessoa que tem o valor maior, que recebe o valor maior, pega uma porcentagem disso e é isso que você vai pagar pro governo, que seria o RAP, né? Que é o HAP, né? E a Housing Assistance Payment, né? Pagamento de assistência para moradia. E nessa época foi a nossa salvação. Então a gente achou essa casa, porque tava muito difícil até de achar a casa, porque o povo não queria aceitar o pagamento do governo. Que é, na verdade, um pagamento até mais seguro, porque é garantido que o governo vai te pagar. Mas tem filha da puta de landlord que até na hora que anuncia, escreve lá, não aceitamos o RAP. Isso é ilegal. É ilegal. Mas acontece. Sim. A lei aqui, tem muita coisa da lei aqui que não é enforçada, né? Falei isso direito? Não, Reforçada. não é aplicada. Como é que é aplicada. A lei existe, mas ela não é aplicada na prática. Ela é aplicada, só que ela não é aplicada de forma rígida. Então, ela existe, mas na prática ela não é exercida. Não é exercida da forma correta, como deveria ser. Não tem nenhuma fiscalização suficiente, não tem nada do que deveria ter. Desculpa, eu tô te interrompendo pra cacete. Bom, que a gente estava falando da aplicação da lei, né? Então, isso, infelizmente, assim como em muito lugar do mundo, porque eu tenho essa impressão de que as pessoas acham que porque a Irlanda é um país de primeiro mundo, a Irlanda é na Europa, a Irlanda é isso e aquilo. Óbvio, gente, que tem coisas excelentes e maravilhosas, mas existem problemas práticos, como em todo lugar. Sim. Né? E no Desculpa, caso, né? Então você conseguiu entrar nessa programa, vamos chamar de programa? Um pouquinho mais longe, porque tá dando eco. Só um pouquinho. Aí, viu? Melhorou? Melhorou. Tava longe, agora ficou muito perto, mas enfim. Tá. Então, a gente conseguiu o RAP, a gente conseguiu essa casa pelo RAP. E aí a gente mudou, eu tava com a barriga assim já, né? Gigante e tal. Então, assim, foi comprar coisa, foi juntar dinheiro pra ir na IKEA, porque, né? Com eu acho que eu fui com você, se eu não me engano. Eu encontrei com você lá. Você até fez uma brincadeira assim, Catarina com 7 meses aí andando pra cima e pra baixo, eu já tô aqui morta, porque a IKEA né? A IKEA é uma aventura. Eu ia falar de adventure. É uma aventura, né? Porque é longe, então pra você ir lá é uma loja enorme. Para quem não conhece, a IKEA é uma loja da Suécia ou da Suíça? Da Suécia. É uma loja de origem da Suécia, famosa no mundo todo. Ela é uma loja onde você compra os produtos um pouco mais baratos, porque você meio que monta. Né? Eu gosto de montar, porque eu adoro Lego, e pra mim é um Lego gigante, tá? Eu não tenho que reclamar da IKEA também, não. Inclusive, essa mesa que eu estou, essa cadeira aqui, essa mesa que eu estou usando, que tá no meu computador, tudo da IKEA. Inclusive, que é o que o dinheiro dá pra comprar, gente. Porque. Não, e não é ruim, aqui é bem legal, e eu gosto de, assim, hoje eu fico muito. É que assim, quando eu tava grávida do Killian, eu tava com muita energia. É muito incrível isso, né? Os primeiros 3 meses, não, eu fiquei muito enjoada. Eu perdi uns 10 quilos, assim, durante a gravidez. Porque eu não conseguia comer, eu lembro que você passava mal. Não cheguei a vomitar, mas eu fiquei muito, tipo, sabe? Não queria comer nada. Não queria sentir cheiro. Aí vocês foram mudar para sua própria casa e chegou a hora de nascer o Killian. Como é que foi? Aí, né, depois que a gente tava com tudo bonitinho e tal, aí a parte de maternidade daqui, ela é de graça, tá? A gente conseguiu um GP, que é o médico de família, tá? Então a gente arrumei o médico de família, fui lá, ela fez o teste lá do xixi, tá grávida, então vou te passar pro hospital. Então você tem que fazer uma referência pro hospital. Qual hospital você quer? Eu escolhi o hospital, o Coombe, que é em Dublin também. Você conhecia alguém que já tinha tido o neném lá e foi tudo bem. Isso, a Karen teve lá. Eu fui uma vez com ela para ela fazer o teste de sangue, né? De glicose. Eu gostei do hospital. Ela sempre teve um tratamento muito bom lá.
E é um hospital que eu conhecia, fiquei confortável. Era longe? Era. Só que Athy não tem hospital de maternidade. O mais perto de Athy é Portlaoise, né? Então era assim, esse, ou Portlaoise, talvez até Kilkenny, que era um pouquinho mais Em longe, mas assim, Kildare, lá no centrinho, não tem? tem um hospital em Kildare, mas ele não é a maternidade. Gente, eu tô chocada, eu não sabia disso. Não tem. Eu achei que você tinha optado porque você, vamos dizer, Não. gostasse, tivesse mais segurança, por ter mais um centro com mais recursos e Sim. tal, você... Eu gostei da Kombi, também tem isso, entendeu? Uhum. E Portlaoise eu ouvi umas histórias meio bizarras, que Portlaoise teve um problema muito sério lá uma vez. Depois eu não vou entrar nisso, porque, né? Mas teve um problema muito sério em Portlaoise. Eles mudaram toda a estrutura, mudaram todos os funcionários e tal, e parece que resolveram. Muita gente que teve filho lá falou super bem. Só que na época eu fiquei com medo. E eu já conhecia o Kombi. E outra, se eu não conseguisse transporte, pelo menos o Kombi, na época eu tinha comprado um carro, né? Mas na época eu falei assim, se eu não conseguir dirigir, pelo menos eu tenho trem que vai pra lá. Eu não tenho trem pra Portlaoise, eu não tenho ônibus pra Portlaoise, não tem nada. Então, pelo menos, né? E foi assim que eu escolhi o Kombi, né? E era uma viagenzinha assim, 40, 50 minutos pra cada vez que eu tinha que ir lá. E como é que funciona aqui, né? Você tem... Não, a comida tá ficando pronta. Você tem o... Você vai... É intercalado, GP hospital, GP hospital, GP hospital. Então você vai, e aí você vai no hospital, depois que o seu médico faz a referência, eles te ligam, fazem um marco pra Ele você te ir lá. encaminha pro hospital. Isso. E aí você passa aí no hospital e no médico fazendo acompanhamento mútuo. Com uma certa frequência em cada um. Uhum. Então, assim, eu peguei, me ligaram, agendaram a primeira consulta, que a primeira consulta não era exatamente uma consulta, era um registro, tá? Uhum. Então, como é que era esse registro? Você ia lá, acho que agora... Não, na época que eu fiz a primeira consulta, no meu caso, ela já foi marcada com o primeiro ultrassom, que normalmente é por volta de 12 semanas. Uhum. Então, assim, eu fiz o registro e o ultrassom no mesmo dia, tá? Que é o primeiro ultrassom. Eu lembro que eu até tive que ir lá antes disso, porque eu tava tendo muita dor de um lado só. Muita dor, de levantava e tal, tinha uma cólica muito grande. O que a médica falou assim? A gente vai fazer um ultrassom, isso antes da minha primeira consulta, tá? Vamos fazer o ultrassom pra ver se você não tá com gravidez ectópica, né? Que é a gravidez que acaba sendo na trompa ao invés de no ovário, e aí você tem que remover a trompa inteira. Ao invés de no útero, sem que você Exato, tem que remover. isso, desculpa, no ovário. Ai, Mas eu entendi. Enfim, e eu morrendo de medo, porque na época eu falei assim, eu não sei nem o que eu tô fazendo, não sei... Que não útero, sabia. senhora? A gente não sabe muito bem. Era pra estar no útero mesmo, tem certeza? Gente, eu não sabia, porque assim, a sensação que eu tive quando eu fiquei grávida era que a minha menstruação ia vir. Então, a minha TPM e a minha menstruação e a minha gravidez foram iguais. Os hormônios ficaram malucos, eu fiquei muito, porque assim, eu tenho uma sensibilidade hormonal uma semana antes da minha menstruação, toda semana, todo mês, eu passo uma semana com acompanhamento suicida, tá? Porque eu fico realmente extremo. Então hoje eu tenho esse acompanhamento que toda vez que eu tenho a pessoa que vem, me liga, pergunta como eu tô, etc. Todo mês, por uma semana. Mas porque naquela não sei, época... ninguém quer saber, ninguém quer ver. É normal, tem gente que tem mais simplicidade, tá bom. Tô deixando ir, né? Agora porque também tem muita coisa pra resolver. Enfim, depois a gente vai falar de transtorno mental. Uma coisa de cada vez, né, Catarina? Mas enfim, aí na época, como eu fiquei muito mal, assim, eu fiquei muito à flor da pele, eu falei, vai descer. Meu peito tava duro, eu falei assim, a gente vai descer. E aí, quando não desceu, eu fiz o teste, né? Então assim, eu tava com dores de cólica. Eu tive cólica por 3 meses, só que era uma cólica curtinha. Pro comum, que eu tenho cólicas muito fortes, era uma cólica pequenininha. Mas como eu tava grávida, eu ficava sempre preocupada, que às vezes eu levantava, eu acho que a gente tava, né, com as o coisas seu se mexendo. útero tá se ajustando, né? Ele tá se adaptando, ele tá recebendo aquela chuva de hormônio. Sim. E ele começa a se adaptar pra ele esticar mesmo, pra caber o seu bebezinho ali.
E tem um hormônio, né? Que parece que é um hormônio que ajuda você a ficar mais flexível, né? É, elástica, né? E aí eu não sabia. E falam que esse hormônio às vezes causa dores, por exemplo, quando você for levantar, assim, daquela. E eu não sabia. Então toda vez que eu levantava, eu ficava. Perdi o bebê. Eu ficava. É a gravidez de primeira viagem. Sim. Aí eu, beleza, fui no médico e tal. Aí ela olhou, assim, eu lembro que eu tava tremendo, assim, quando eu entrei pro ultrassom, porque eu fui na emergência e tal. Aí ela pegou, fez, tá tudo bem, né? Aí me explicou tudo e tal. Falou assim, ó, se remover um, você até tem mais, você fica até mais fértil. Eu lembro que ela falou, porque o hormônio, um dos lados vai compensar a quantidade de hormônio e tal. E eu olhando pra ela assim, mas eu não quero tentar de novo, eu quero esse, né? Tipo. Não quero remover ninguém, não, senhora. Na hora que ela viu, isso assim, tava bem pequenininho, então era difícil até de ver. Tanto que ela foi fazer o ultrassom normal e depois ela teve que fazer o por dentro, intra. né? O intra. Que foi quando eles acharam o coraçãozinho lá pequenininho. O óvulozinho fertilizado ali. E no lugar certo. Então, assim, eu lembro que comecei a chorar, porque aquele alívio, né? Aí eles me explicaram, isso acontece por causa disso. Me deram um monte de material que eu levei pra casa, comecei a ler. Aí eu fiquei mais tranquilo um pouquinho. Porque eu falei assim, então isso pode ser isso, aquilo, né? A informação ajuda a gente a não ficar tão... Ajudou, porque eu ficava, gente, e agora? E eu tinha um sono, mais um sono, que eu falava, gente, como é que o povo trabalha quando tá grávida? Porque eu não ia conseguir. Eu não ia, sério mesmo, eu não ia conseguir. E às vezes eu pegava os bolos pra fazer ainda, né, e tal, e ia. Só que eu ficava num cansaço que eu chegava todo dia de tarde daquela que eu botava. 8 horas da noite já tava dormindo, coisa que não é comum pra mim. Eu tenho insônia forte. E aí eu fui, o primeiro ultrassom, então a gente foi e fez o registro no hospital, né, que foi um registro que eles pegam, fazem todas as medidas, peso, não sei quem, te dão uma pastinha cheia de book, de livrinho de informação, etc. Aí te dão um cartãozinho de você, que é o cartãozinho de consulta, né? Que é um papelzinho assim, você colocava junto. E um outro folder, né? Um outro arquivo. Que outra pastinha. Isso, que é um arquivo assim. Aqui você não leva para casa o seu documento do hospital, tá? Os seus exames, os seus documentos hospitalares ficam guardados com os médicos, não fica com você, igual é no Brasil. Você pode requerir, você pode pedir, eles te dão. Nem compensa. Mas... é tanta dor de cabeça. Então o que acontecia? Toda vez que eu ia no hospital, eu levava o papelzinho, chegava lá e tal, você tem consulta, beleza, pegava o meu número de paciente, me dava a pastinha. Daí eu ficava com aquela pastinha enquanto estava no hospital. Quando terminava a consulta, ia lá, devolvia a pastinha e marcava a próxima consulta no papelzinho. Isso. Então era isso, foi isso daí. E no primeiro foi lá e tal. Aí eu fui fazer ultrassom, que é aquele ultrassom de 12 semanas, que é só pra ver, né, como é que tá e tal, medir, etc, né? E nesse ultrassom ela falou assim, não dá pra dizer o que é e tal, você quer saber? Eu falei assim, quero saber, não quero surpresa e tal, quero saber. Aí tá. Ela falou assim, ainda não consigo ver, né? Beleza, aí eu falei, tá, beleza. Então aí você tem um outro, e aqui não tem, eles não vão fazer teste pra saber não tem teste de sangue pra fazer... Sexagem fetal. Então, o que aconteceu? Você entrou, vamos dizer ali você virou uma mãe do sistema, você passou a fazer parte do sistema, o seu bebê passou a existir no sistema ali, né? Ele estava participando de tudo que era feito pelo atendimento público. Mais ou menos, porque eles não consideram que o bebê seja uma vida até o nascimento. Nem era disso que eu estava falando. Quis dizer assim, você passou a ser uma gestante do sistema a partir daí. Sim. Aí você fazia tudo que estava dentro do atendimento público. Esse exame de sexagem fetal, no Brasil, eu também acho que não faz no atendimento público, não. Se eu não estou enganada, tá? Eu não sei, eu tenho filho. Meu filho é tudo grande, gente. Meu filho tá tudo criado. Nem sei mais essas coisas, como é que funciona. Pois é, mas como eu acho não sei... que é particular no Brasil, se eu não me engano, também. Aqui também. Você aqui pode... também. fazer, você pode querer, mas é por conta própria. Né? Pagando. E é caro, porque nada aqui é barato. Pois é. E eu lembro que, assim, a minha mãe perguntou, né? Fizeram um exame para ver se tem síndrome de Down, sabe aqueles exames de cromossomo e tal? Não. Aí eles me deram, se você quiser fazer, você faz, mas não, esse exame não é feito na Irlanda. Ou seja, eles não fazem exame na Irlanda. Então eu teria que pagar para o hospital, mandar esse exame, o material pro UK, o UK ia fazer o exame e me dar.
No final das contas, a médica falou assim, olha, não é costume nosso fazer, Eles né? só fazem se eles acharem por A mais B Mais ou que tem menos. risco. Se tiver risco, mas esse exame em si eles não vão fazer nem se tiver risco. Eles vão te Eu não sabia. orientar na época que eu, tá? Isso em 2017. Tá. O que eles vão te orientar é a fazer esse exame por fora, né? Porém, ele não é parte do Sistema de sistema. saúde. Então, o Tá. que eles vão fazer? Na época, hoje, você pode fazer um aborto se você precisar. Na época, não podia. Uhum. Então, assim, nem se o bebê fosse, sei lá, durar 2 meses na minha barriga, eu poderia fazer um aborto antes, tá? Agora, a partir de. Eu não lembro que anos foi 2018, que o aborto, ou Não lembro. 2019, Não que lembro. o aborto virou legalizado Foi aqui legalizado. até Sim. 20 semanas, né? Não lembro também. Eu tenho que dar uma olhada, amor. Eu tô falando tudo no 20, achômetro, acho que então era assim. 12. Eu achei que era 12, mas eu posso estar errado também. Eu sei que o aborto é legalizado aqui, existem clínicas, enfim, o aborto é legalizado na Irlanda. Sim, hoje em dia Tem muitos problemas ainda, mas eu não vou nem entrar nisso agora, porque não faz, Não é o faz caso. sentido. Aí você continuou o Sim. atendimento nesse hospital, vinha a Sim. Dublin, que é o quê? Uma hora? Mais ou menos uma hora, Então, assim, era uma maravilha. Eu gostei muito do hospital, do atendimento em si, a consultora, né? Porque cada vez meio que você vê um médico diferente cada vez que você vai, mas se você pedisse pra ver a consultora, eles te colocavam na portinha lá da consultora. Porque você ia lá, pegava a pastinha, fazia o xixizinho lá e ia pra espera. Aí tirava a pressão. Quando tirava a pressão, você entregava o negócio pra enfermeira e ela colocava dentro da portinha de cada médico, né? Uhum. E aí, dependendo da portinha que a enfermeira colocou, eles te chamavam. Então, às vezes, eu queria ver a consultora. Teve uma vez que eu pedi, mas eu chego lá. Mas normalmente, assim, todos os médicos que me viram foram de boa. A primeira consulta foi com a consultora, que era a chefe mesmo ali. Que até hoje eu acho ela maravilhosa. Foi a doutora Ashley. Não lembro sobre o sobrenome dela agora. Doutora Ashley, alguma coisa. Era uma professora até, assim, muito, muito maravilhosa ela. Ela até fez o parto da minha ex-cunhada, que ela teve prematuro, né? Uhum. E assim, Foi essa moça que fez o parto. Ela é maravilhosa. Então, assim, da minha cunhada, porque foi prematuro, então precisou fazer cesárea, tá? Outra coisa, a cesárea que não é opcional, ela é só em caso. É só em certos casos. Por exemplo, se você já teve cesárea antes, você pode optar. Uhum. Se você se você tiver mais de 40, eu acho, você pode optar por cesárea. Existem algumas condições onde ela é aceitável, mas ela não é como no Brasil, eletiva, que você pode chegar lá e dizer, oi, eu quero uma cesárea para o dia tal. Isso. E assim, pra mim isso foi de boa, mas eu sei que isso é um problema pra muita gente aqui, porque né, a gente vem de uma cultura que você pode escolher, que eu acho super justo. Eu acho que todo mundo devia poder escolher. Só que pra mim, isso não foi problema. Você teve os seus 2 filhos no mesmo hospital? No mesmo hospital. E os 2 de foram parto normal? Foram experiências diferentes, mas foram parto normal. Sem dúvida. Né? Assim, a minha experiência com o Killian, assim, o que eu sempre falo, cara, o tratamento da questão de saúde aqui da Irlanda é uma bosta. Mas, a partir do momento que você tá grávida, é muito bom. Pode não ter a quantidade de acompanhamento, a quantidade de vezes que você vai lá, os exames que tem no Brasil, etc. Pode não ter. Mas é porque eles têm uma visão diferente de você estar grávida. Você tá grávida, você não vai para um hospital, você vai para uma maternidade. Entendeu? Então, assim, eles tratam isso como uma coisa natural. Não como um procedimento médico, um procedimento cirúrgico. Não é uma doença, é uma coisa natural. Lógico, se você tiver algum problema durante a gestação, você vai passar a ter um tratamento diferente, você vai ter um acompanhamento mais frequente, você vai ter que ir lá para fazer outros exames, tá? Agora, a questão da síndrome de Down, de exames de como é que chama? De cromossomo não é comum, até porque síndrome de Down não é considerado uma coisa para você se preocupar durante a gravidez, tá? Porque assim, não é uma coisa que causa morte do bebê, digamos assim. Eles Até onde eu entendi. Eles não têm isso como um problema. Então, durante a gestação do Killian, foi tudo muito bem. A gestação do Killian eu tive outros estresses, porque demorou na casa da sogra, etc. Mas
em questão da saúde do bebê e minha, tudo muito bem. E aqui, como eu sou uma pessoa que sou considerada obesa, né? Eles têm que fazer um teste de glicose, que é um teste de curva, eu acho. Então, assim... Pra ver se você pode estar pré-diabética. Ah, e outra coisa, pra você descobrir o sexo do bebê, você tem uma chance. Uma chance. Então, você faz 2 ultrassons. Pelo menos no CUMB, tá? Ah, Que é ok. ultrassom de 12 semanas. Seguindo esse cronograma. Ok. Sim. Você tem ultrassom de 12 semanas. E aí você tem um ultrassom que é por volta das 25, 26 semanas, tá? Só isso de ultrassom. Enquanto isso, você vai ver no médico. E toda vez que eu ia na médica, eles faziam um ultrassom assim, mas é um ultrassom mais básico, né? Só pra ela ver se tava tudo bem. Media lá isso, aquilo. O primeiro ultrassom que eu fiz, que eu conhecia a médica, eu perguntei, dá pra ver o sexo? Acho que não foi nem eu que perguntei, acho que foi uma amiga minha que tava comigo. Eu fiquei toda cheia de sem graça. Ela perguntou. E a médica falou assim: se você quiser, eu posso. A Misa, eu acho que ela foi comigo. Que ela perguntou, com cara de pau, né? E eu fiquei toda assim. Aí quando a médica falou assim: posso tentar? Eu, pode? Né? Você quer saber? Eu falei assim: quero. É porque aqui muita gente não quer saber. Não, é normal. E assim, no segunda, eu até pensei: será? Eu acho que eu quero surpresa. Aí depois eu falei assim: não quero surpresa, vai, deixa. Eu não aguento, não tenho ansiedade, minha ansiedade não deixa. Aí ela pegou assim, não posso. Daí ela pegou, olhou lá e falou assim, pelo que eu tô vendo aqui, tá? Ela falou assim, só que assim, eu não tenho certeza ainda, porque pode ser que eu não consigo ver muito claro. Mas eu vou ser um menino. Aí eu fiquei toda feliz e tal, mas assim, ainda assim como ela falou isso, eu fiquei, pode ser que é um menino, mas às vezes não é, então assim, for? né? E se não for? E aí eu não queria falar pra ninguém, porque eu não tinha certeza se era. Eu lembro disso. Aí eu fiquei com medo de, vai chegar no ultrassom mesmo, que eles podem ver. E aí, não, é uma menina. Eu faço, né? O quê? Eu lembro que nessa época foi difícil, porque quando eu descobri o sexo dele, agora eu não lembro se foi, acho que foi depois. Eu descobri o sexo dele, eu ia falar pra todo mundo que a gente fez aquele, né, o chá de bebê revelação. Todo mundo já sabia na época, mas enfim. Você veio, pode ver, não lembro. Mas todo mundo já sabia na época, né? Enfim, que eu também não seguro minha porra da minha boca. Enfim, a gente fez o chá revelaçãozinho e tal. E eu lembro que eu contei pro meu avô, na época. Foi a primeira pessoa que eu realmente contei, assim. Eu lembro. E o que aconteceu, né, na época? A minha mãe foi pra Petrópolis. E o que aconteceu? Ela pegou, foi pra casa da minha tia, aí chamou meu avô pra ir lá. E o meu avô foi lá só pra conversar comigo, né? Pra poder me ver e tal, porque ele sabia que eu tava grávida, mas não tinha, né? E aí, eu conversando com ele na varanda, eu falei, vô, é o menino. Ele ficou todo feliz, porque ele só teve neta, né? Ele só teve meninas, o menino, né? finalmente, né? Um menino nessa família, não sei o quê. Que ele só teve minha mãe, também só teve minha mãe, que é mulher, aí minha mãe só teve menina. E aí ele ficou todo feliz. Aí eu lembro que eu até falei, o nome vai se chamar Killian Sebastian. Assim, a gente tava em dúvida se ia ser Killian Thomas ou Killian Sebastian. O nome do meu avô Sebastião. Era Sebastião, tá? E Thomas seria o nome do pai do meu ex, do vô do meu ex. Então a gente ficou, né? Qual que a gente vai colocar e tal. E aí eu lembro que, né, ele até brincou, porque eu falei assim, Killian. Aí ele queria, porque o meu avô, assim, ele não teve educação, né? Meu avô é da roça e tal. Ele achou muito engraçado. Meu avô Dentro da fazia simplicidade dele. O meu avô fazia muita graça, assim, com as coisas. Então, assim, ele queria, e começava a rir, queria, que não vai chamar meu neto assim, não, e tal. Foi não muito queria, engraçado. não. Aí eu falei, não, Killian, vô, Killian. Daí ele, começava, fez um monte de graça, né? Que nome estranho, que não sei o quê. E hoje é um nome super famoso por causa do Cillian Murphy, né? E todo mundo sabe falar. Mas na época, né? E aí eu lembro que nesse dia que o meu avô foi lá, ele caiu da escada, ele escorregou da escada, indo para embora, e ele quebrou o quadril. E na época até quebrou o quadril, beleza, né? Nada muito sério, mas na idade do meu avô tinha acho que 85 anos. Para uma pessoa idosa, isso nunca é uma coisa simples, né? E aí ele já tinha problemas de coração ou de pulmão, alguma coisa assim, enfim, de pressão, eu acho. E ele fez a cirurgia até que foi ok.
E eu, né, me senti culpada na época, porque ele foi lá pra falar comigo. Tive que trabalhar isso em terapia, porque assim, no final eu sei que não é minha culpa, mas eu me sentia culpada. Saber é uma coisa. É. Entender é outra. Ele fez a cirurgia, tava tudo bem, até que tava tudo bem, minha mãe tava lá e tal. Minha mãe ficou lá mais tempo pra poder ficar com ele no hospital e tal. E assim, né? E até a gente achou que tava tudo ok. Seguindo ali, né, na recuperação. E eu lembro que a gente. Teve um dia que eu fui levar ele pro trabalho. Eu fui levar o meu ex pro trabalho. Porque ele não dirige, né? E aí eu fui levar ele pro trabalho. E eu lembro que levando ele pro trabalho na hora, acho que era 8 horas da manhã, eu senti um negócio esquisito. Pode ser que eu esteja doida, não sei, mas eu lembro que ele falou. Porque ele me falou, você tá bem? Porque eu fiquei até meio zonza. Eu falei, nossa, acho que é da gravidez, não sei. Mas eu senti uma falta de coisa ar, um ruim. negócio muito esquisito, assim. Mas na época eu achei que fosse coisa da gravidez, né? É aquela coisa tô que a gente mal. fala assim, ai, tô com uma sensação tão ruim, né? Mas foi físico, assim, de eu ficar até meio... Sim, ter que parar o carro por uns mal-estar. minutinhos. Eu lembro, até passando o Rio, assim, eu lembro disso. E aí, tal, chegou, levei ele. Quando eu voltei pra casa, de tarde, meu pai me ligou. Primeira coisa que ele falou assim, ó, preciso te falar uma coisa, mas você precisa te sentar. Pronto, pra quê, né? Seu pai já te conhecendo, sabendo a filha que tem, que tá grávida. Mas porque assim, tá grávida, né? Fala pra ela sentar, porque tem que passar essa notícia com calma. Ele não quis deixar minha mãe, porque é pai da minha mãe, não quis deixar minha mãe passar, porque, né? Ele quis passar de jeitinho. E aí ele falou assim, ó, eu vou falecer. E eu lembro que eu chorei muito. Eu lembro. É foda, né? Nessa hora é muito difícil. Foi um choque muito grande, né? Eu já tava muito sensível. Pega um lencinho, amiga. Desculpa. E assim, eu já não tinha minhas avós, não tinha outro vô. E ele era muito querido, né? Por você, por toda a sua família. Era uma pessoa muito querida. Os pais da minha mãe praticamente criaram a gente quando meus pais trabalhavam. Então, assim, eram muito próximos mesmo, né? Eu vou pegar um negócio pro meu rosto. E agora eu não tenho aqui, porque eu não me preparei pra chorar. Vai com você tá bom, não precisa. Aí eu, né, na época, eu lembro que eu não consegui parar de chorar e tal. Pra mim foi um baque. Eu reagi, eu não achei que eu ia reagir tão, né? E acabou que eu reagi. Eu falei assim, putz, né? O primeiro neto dele, é bisneto dele, né? E foi difícil. Você tava com quantos meses de gravidez? Você mandou flores pra ele por mim. Eu nunca vou esquecer isso. Eu não lembro quantos meses, mas acho que eu tava com 5 meses. Eu lembro que você já tava bem adiantada, assim. Mas né? A gente não tá lá, a gente não tem. Pelo menos, a única coisa que eu podia fazer era mandar uma flor em seu nome, pelo menos isso. Eu tinha dinheiro na época, e acabou que eu fiquei, né? E a minha mãe, do jeito dela, né, tentando lidar com tudo também, então. Tadinha, eu lembro que ela ficou bem abatida também. Então, meu pai que ficou né? Então, eles foram lá, eles tiveram que exumar um corpo para poder usar o túmulo da família, né? E colocar o nome dele. Essa coisa é muito. Morrer é muito burocrático. A gente não fala muito abertamente, né? Mas é muito burocrático, é muito ruim. Sim. Fazer e da mesma isso forma, tudo. quando colocou o pai do meu pai, tiveram que exumar o corpo pra botar o corpo do meu avô. E meu pai que acabou em Petrópolis? Né, Oi? Petrópolis. Desculpe. Petrópolis. Tá enterrado em Petrópolis. E que assim, meu avô não nasceu em Petrópolis, mas Petrópolis era a vida dele era o lar dele. Foi ali. A família deles morava lá, a família da minha avó morava lá, né? Já. Minha mãe foi pra lá com 2 anos, ela cresceu lá. Então, Petrópolis era virou a casa dele. A casa deles. E aí, eu lembro que pra mim foi uma coisa muito forte, assim, eu tava pra me mudar pra essa casa, então eu acho que era assim, eu devia estar com 5 meses por aí. A gente fez depois do chá revelação, e aí nesse dia a gente decidiu que o segundo nome do querido seria Sebastião. Eu lembro disso, né? Foi muito bonito. E
Não dava para ser Sebastião, porque eles não conseguiam nem escrever, então a gente, Mas né, adaptou. tipo, inglesou, sei lá como é que fala isso. E aí eu fui fazer o ultrassom geral, né, aquele grande que você descobre o sexo, eles confirmaram que era menino. Uhum. Tem uma coisa, gente, nesse ultrassom, se eles não descobrirem o sexo, se eles não conseguirem descobrir o sexo, esquece, não vai ter outra chance. Quando nascer você sabe. Pronto. Sim, então o que eu fiz? Eu tomei um copo gigante de café, aquele mocha que tinha café, chocolate, tudo pra deixar o bebê bem agitadinho. Mexendo as né? perninhas. Comi chocolate naquele dia, que mesmo que eu não tava muito afim, que foi assim, você vai se mexer, moleque, né? Abre. E botaram uma pessoa nova, acho que era uma trainee, pra fazer a ultrassom. E eu lembro que demorou, mas eu fiquei acho que uns 40 minutos com a mulher apertando minha barriga, porque ela não conseguia ver o coração. Daí eu já comecei a ficar preocupada, porque tem alguma problema com o coração dele. Porque ela era coitada Ela da era criatura, era iniciante, né? E daí, na hora que veio a outra moça, o bebê já tava tão estressado de ser, né, que eles tiveram que remarcar pra eu ir lá pra ver só essa parte do coração. Eu lembro. Mas eles conseguiram ver que era menino, pelo menos isso daí, né, eu fiquei sabendo. E eu preocupada, né, porque eu falei assim, pronto, agora o coração do menino tá ruim. Agora deu. Meu Deus, Que eu já penso tudo que vai dar ruim vai dar, né, Pessoas ansiosas. Nossa. A gente Aí, já beleza, acha aí um milhão de foi. coisas. Mas o segundo ultrassom que fizeram, a moça levou, tipo assim, minutos. Acabou, foi. Nada Aí como alguém isso? que sabe o que tá fazendo. Mas eu não sei por que deixaram a menina lá perdida por tanto tempo. Porque isso foi ruim pra menina e foi ruim pra mim. Entendeu? Aí eu Acaba falei, que meu mina a Deus do confiança céu. dela. Né? Porque assim, até a menina chegava, eu via que ela tava meio assim, sem jeito, sabe? Pô, ajuda a menina, sabe? Deixa ela lá sozinha, sem saber o que tá fazendo. Infelizmente acontece isso, né? Diversas que a áreas, outra não assim. foi almoçada. Eu falei assim, pô, aí deu esse mole e acabou pegando logo na hora que a menina tava só. Aí, beleza. Foi e tal. Chegou lá, o Kylian era pra ter nascido no dia 2 de agosto. Meu aniversário é dia 31 de julho. Todo mundo, vai nascer no dia do seu aniversário, não sei o que, não sei o que. Tá. Minha mãe falou assim, você veio antes? Tua irmã veio... Eu vim antes, né? Falou, você vai vir antes também. Aí, beleza e tal. E eu, né, você chega no final da gravidez, chega naquelas 39, 40 semanas. Tá aguentando mais. Você fala, cara, não tem mais como. Não tem mais como isso aqui crescer. Não cabe mais. Eu não conseguia nem deitar e nem sentar. Então eu ficava dormir assim, meio que, Fica né? sem com a barriga lugar, aqui. né? Não conseguia respirar. E não conseguia sentar direito. E ele era muito... Eu lembro que ele era muito grande. Ele nasceu grande, pesado. Aí, eu lembro. Mas ele, quando nasceu, ele tinha 4 quilos? Foram 4 quilos e 5... Foi 4,05. Mas bastante pro neném. Grande, E comprido também. Agora eu não lembro direitinho. Acho que ele tinha 49 ou 50 centímetros, uma coisa assim. Era mais, mo. Porque eu lembro que o deles era muito próximo. Acho que ele era 54 e o Will era 56, um negócio assim. É bem comprida. Aí, beleza. E assim, não sei se era a posição dele, porque a gravidez da Willow eu já conseguia me deitar por mais tempo, assim, não tinha problema. Não sei se era a posição que ele tava também. O que também demorou pra virar, né? O que já me deixou preocupada. Eu lembro ele que só virou no último minuto do segundo tempo, não foi? Sim. E aí eu falei pra mulher, falei assim, gente, aí teve uma mulher que me deixou até meio em pânico, né? Eu assim, porque a gente vai ter que fazer a manobra, sabe aquela manobra de ficar puxando e tal? Sei, e eu, não. É horrível. Eu, não vai fazer. Essa manobra já foi provada que não é efetiva, não pode, não quero. E não é benéfica, não sei mas se não virar, não sei o que vai ter que fazer. Eu falei assim, não quero ele vai fazer. virar. Eu lembro que você falava, ele vai virar. Não. E eu falei assim, que faça cesárea, mas eu não vou fazer, eu não vou autorizar essa manobra. Falei, não vou. Eu li tanto sobre essa manobra que eu falei, não vai fazer. Não é mais um negócio que é feito hoje em dia. Não vai fazer. Não. E aí eu, né, puta merda, né? E a mulher, mas você não tem escolha. Quando ela falou isso, pra quê, né? Me fala que eu não tenho escolha numa coisa que é minha, que eu tenho um treco. Eu posso falar com a minha consultora? Peraí que eu vou perguntar pra ela que não sei o que. Ela foi, saiu do quarto e eu já tava querendo chorar, querendo gritar. A gente não sabe se vai matar ela, se vai matar a consultora, alguém. Eu não lembro quem foi comigo, se foi o meu ex ou se foi alguma amiga, mas eu lembro que assim, a pessoa falou assim, não, calma, que não sei o que não sei o que. Quando ela voltou, ela falou assim, realmente essa manobra não é mais feita, mas você tem até tal dia pra ele virar. E eu olhei pra cara dela, mas eu queria voar. Aí que aconteceu? Minha próxima consulta, porque assim, quanto mais avançado fica, mais frequentes ficam as consultas, até que chega a ser uma vez por semana.
Aí na outra, na vez seguinte, eu falei assim, eu posso ver a doutora Ashley? Né? Ah, não pode estar tudo bem. Eu falei assim, não, porque da última vez eu recebi informação errada, eu preciso falar com ela. Tem uma coisa que eu preciso falar com ela, que eu não confio em mais ninguém. Não, tá bom. Então aquele dia eu vi ela, perguntei, porque isso daí já tava na minha cabeça. Aí você Aí ela esclareceu. olhou. E nesse dia ela olhou assim, ele virou. Ai, graças a Deus, né? E virou. Mas aí eu ela lembro me que você explicou. fez todo quanto exercício que você ouviu em qualquer livro. Menina, eu Sentou tava na vendo. bola de yoga, não virou de cabeça pra baixo, transou de cabeça pra cima, tudo que você pôde fazer. Nossa, e quando chegou na 41 semanas, porque assim, o que era pra ser dia 2 de agosto, ele veio dia 13 de agosto. Eu lembro. Tá, então 40 semanas, dia 2 de agosto. Lá. Ele passou 41 semanas. E aí, Ele já tava lá assim. eu tava caminhando, eu ficava lá fora estendendo roupa e dançava assim, e sacudia e tal, e né, aquela barriga, eu assim, desce, cai, nasce seu filho da puta, né, tipo, já sacudia. E nada. Comeu Só que, pimenta, assim, fez tudo que não, disseram que era eu tava bom. com desejo. Eu literalmente não disso. conseguia falava, comer mais nada. Jesus, eu não consigo comer pimenta nem sem estar grávida. A Catarina tá lá. Nossa, e eu não conseguia gostar da comida, a não ser que tivesse o chile mesmo, aquela pimenta cortadinha, fresquinha. E você Coisa que falou, eu consigo aproveitar fazer. que é bom pra nascimento. Eu falei, nossa senhora, vai nascer até vermelha a criança. E coisa que eu não consigo fazer assim normalmente, né? Eu tenho um limite, eu até gosto de pimenta e tal, mas não tanto. E naquela época eu tava comendo pimenta até e só conseguia gostar da comida se tivesse pimenta. Foi muito engraçado. Aí eu lembro que eu tava caminhando pra cacete com ele e tal, verão, né, e tal. E eu lembro que por volta de uma semana eu tava sentindo muita cólica. Mas assim, a minha bolsa não estourou. Eu sentia muita cólica, muita cólica, muita cólica. Eu lembro que você começou a sentir, depois da cólica, dor? Foi, mas Você assim, era um começou a cólica. E sentir assim, eu dor. falei assim, porque assim, como eu tenho cólicas muito fortes, a contração pra mim foi uma cólica, foi uma menstruação normal. Pra mim, a contração só ficou ruim mesmo quando chegou na hora de sair. Na hora da expulsão. Até ali foi super de boa. Não tomei anestesia. Eu não tive anestesia. Eu optei por não ter epidural. Eu só usei o gás, que ajudava um pouquinho. Porque assim, querendo não, tava naquela posição dos infernos, né? Com a perna pra cima, que eu nem queria estar. Mas na época eu nem conseguia ficar em pé também, porque eu tava tão cansada. Você ficou quantas horas em trabalho de parto, Catarina? Que eu lembro que foi assim. A médica depois me falou que ela acha que eu estava num negócio chamado slow labor, que é tipo um trabalho de parto devagar. E ela acha que eu comecei a ter esse trabalho de parto por volta de uma semana antes dele nascer. Tá? Eu não sei não, mas uns 3 dias antes a gente tava se falando e você já tava toda ruim já, assim, Sim. ruim no sentido de incomodada, já tava com uma agonia, já... Eu vou usar um termo que é feio, mas parecia que uma vaca, quando ela vai parir, ela fica andando pra lá e pra cá. E você tava desse jeito. Exatamente. E eu já tava, que assim, eu estava sentindo dores de cólica, só que, obviamente, como eu te falei, eu já tenho um problema pra sentir dor, normalmente, tá? É como se eu sentisse o começo da dor, eu não sinto aquele meio, eu não sinto a dor aumentando. Quando a dor tá muito forte, que eu começo a reclamar. Okay. Então, assim, eu tenho esse problema. E o que aconteceu? Eu tô só arrumando um negócio aqui no meu... Ai, meu inferno. Aqui. Peraí. Desculpa, eu só tô ajeitando o negócio aqui. Tá, então, aí, o que eu fiz? Eu já tava com muita dor, assim, e a dor não era muito forte, então eu ficava sem saber. E aí, eu tô tá pra nascer, não tá? O que tá acontecendo? Porque eu não tive eu não tive a minha bolsa que estourou. Já tinha passado do tempo. E eu falando, mas gente, o que tá acontecendo? E aí, o tampão saiu, né? O tampão que é tipo, parece um... Eu sei. Olha na internet o que é um tampão de gravidez. É um negócio muito bizarro. Sintomas que você vai vendo que vai tá chegando a hora. Eu lembro quando saiu, assim, eu fiquei tão feliz que saiu que eu cheguei a mandar foto. Você lembra? Eu lembro.
E aí eu falei assim, agora vem. Nada de vir, filho da puta. Não. Chegou, Você saiu um outro chegou aí no pedaço de hospital, tampão. acho que você foi no hospital nessa hora. Sim. Saiu meu tampão, aí a mulher falou assim, tá, mas não tem nada de dilatação. Não foi quando saiu, não. Eu lembro que saiu o tampão, eu tive uma consulta e falei. Ah. E eles falaram, não, mas até aí pode ser que ainda demore uma até aí semana morreu e tal. Neves. Aí eles falaram, a gente vai ter que a gente vai ter que marcar uma indução, que já era uma outra coisa que eu não tava querendo. Eu lembro disso também, você falou. E aí que não isso aí vou já me tomar deixou remédio. muito ansiosa. Vamos ter que marcar a indução, porque Fizeram se passa o exame muito... de toque em você, eu acho, e falaram, não tem nada aqui. Ela tentou até fazer o que eles fazem, toque, tipo, né? pra poder puxar o bebê, um negocinho assim, eles mas arrebentam alguma coisa. Fez isso e nada. Fez 2 vezes, tá? Eu fiz isso daí 2 vezes. É tipo lembro. um exame de toque pra ele poder, tipo, dar uma quebrada em alguma coisa, não sei exatamente. Acho que é a bolsa. Ela estoura Não é a a bolsa. bolsa, não é a bolsa. Não? A bolsa foi estourada durante o parto. Ok. É outra coisa, eu não lembro o que é. Enfim, ela chegou a fazer 2 vezes, porque a primeira não foi. Né? Eu senti cólica, senti muita dor depois disso. Eu falei assim, agora vem. Nada. Caminhava, etc, etc, etc. Então foi uma semana com dores frequentes, só Eu que lembro não disso. fortes. Não fortes o suficiente pra eu falar assim, tá vindo. E beleza, ia no hospital, fazia o negócio, não, ainda tá, né? Não tá ainda dilatado, tá bom. Aí eu lembro que um dia antes dele nascer, um dia antes foi uma sexta-feira, na verdade, eu lembro. Ele nasceu no domingo e o meu parto foi durante a noite. Uhum. Mas ele nasceu no domingo às 9 horas da manhã. Então era sábado. Na sexta-feira, eu dirigi até o hospital. A Milza foi comigo. Dirigi até o hospital pra poder... Que eu falei assim, agora tá vindo. Porque a dor tava mais forte e eu estava com uma frequência de 10 minutos entre a... E eu senti aqui bem duro e a dor. Mandaram Cheguei você no pra hospital. Casa. Mas você ainda tá com 2 centímetros. Não vai vir hoje. Volta pra casa. Vontade de dar na cara deles. Eu vim dirigindo. Eu moro a 1 hora daqui. Né? Eu vou ter que voltar dirigindo. Ai, não tem o que fazer. Aí eu já tava, né? Beleza. Aí, no sábado, eu lembro que eu tava tão já cansada, tão já... Aí desanimei, né? Porque aí já não dorme direito, já fica exausta, a cabeça fica ruim. Eu desanimei, porque eu já não tava dormindo, eu tava acordando de 10 em 10 minutos com a dor, entendeu? Tava acordando, a dor era forte o suficiente, tava acordando. E no sábado eu fiquei na cama, eu lembro que eu ficava dormindo, acordando, o meu ex ficava trazendo comida pra mim, e tipo, sabe, eu ficava dormindo, acordando. E à noite, que eu comecei a ter dores muito mais fortes. Era umas 9 horas da noite, ele chamou a ambulância. Umas 9, 10 horas, E eu falei assim, não tá. Porque eu falei assim, eu tô olhando aqui, mas ainda não tá, tipo, com uma frequência. Tinha um aplicativo pra medir. Ainda não tá, vão me mandar de volta pra casa. E isso daí eu comecei a ficar muito com medo de ser mandada de volta pra casa. Mas você tava com muita dor e por isso a ambulância foi te pegar. Aí ele ligou, porque ele falou assim, não, eu vou ligar pra ambulância, deixa que eles decidam. E assim, não era pra ter chamado a ambulância, mas enfim, porque não era uma... Eles não consideram isso o motivo pra chamar a ambulância. Mas acontece que ele não dirigia, então foi a solução... Sim, e a pessoa que ia dirigir estava num evento e eu acabei não conseguindo, né? E aí eu falei assim, vai, porque assim não vai vir, e aí eu já desanimei, sabe? Aí veio a mulher da ambulância, ela foi medindo, aí ela viu a minha contração, ela viu como tava ficando dura a barriga, e ela medindo e falou assim, olha, tá 5 minutos entre as contrações, você precisa ir. Agora vai. Aí eu chorava, vamos mandar de volta, não sei o quê. Aí se eu for com vocês, eu não vou ter como voltar. Aí eu liguei pra você. E eu lembro que você tava no gás, ele falando comigo, eu falando com você, você tava no gás, dentro da ambulância, no gás, ele falando, nós estamos... Não lembro. E uma gritaria, porque você chorava, a mulher falando com você, aquele barulho de carro. Eu falei, então tá, qualquer coisa você me avisa. Eu não lembro, Monique, você sabia? Eu não lembro disso. Nessa altura, porque a gente tava na expectativa, vai nascer, não vai nascer, porque eu falei, qualquer coisa eu pego um trem, eu pego um ônibus, eu vou pra lá e trago ela dirigindo o carro dela. Só que não deu tempo. Não, porque, eu cheguei lá. Não. Eu cheguei lá, aí eles viram que tava... Ela ainda ficou assim, não, vai vir e tal, mas assim, não tá muito ainda, mas, né, me fizeram esperar do lado de fora, que eu não conseguia nem sentar, ficava andando porque tava com dor. Tinha uma outra menina lá esperando também, que ficava andando de um lado pro outro, já as duas, né, respirando e tal, porque assim, tinha que liberar um quarto, porque não tinha quarto de parto liberado. Aí, beleza, foi, aí liberou o quarto, foi pro quarto. Tinha uma midwife muito novinha, então a experiência que eu tive não foi tão boa, assim, não foi ruim, mas assim, não foi das melhores.
Enfim, não queria nascer, velho. Daí, o que aconteceu? Eles falaram assim, a gente vai estourar sua bolsa pra acelerar um pouquinho, porque o bebê vai entrar vai ficar em estresse, né? Já tá assim há muito tempo. Aí ela pegou, estourou minha bolsa, eu senti aquele alívio momentâneo, logo depois do alívio, aquela dor. É. Porque Que aí começou. Aí começou a contração de verdade, né? Aí que eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, agora é contração. Até agora era tipo, era uma cólica Era forte. treino. Era uma cólica forte, sabe? Sei. Senti, uma coisa que eu não tenho durante as cólicas é aquela pressão que você sente na barriga. Mas aí que eu comecei a sentir aquela coisa que você puxa, né? De empurrar involuntário. Porque aí eu não tava mais, não, sabe? Você não fica tinha mais no controle. Você já Não. tem É. instinto. Ah, você não tem certeza que você não quer o epidural? Eu falei, não quero, não adianta, não vai. A anestesia local pega em 5 minutos, 5 segundos já sai, não adianta, não vou ficar testando essa merda aí. Me dá o gás que tá bom. E tal, beleza e tal. Aí acabaram fazendo o corte, né, que eu não queria, mas aí o criança tava demorando pra nascer. Aí eu puxava, aí parava aquela contração, tipo, aquela vontade de puxar. E a moça, chegou uma velha lá, que era uma midwife velha, que eu mandei ela sair da sala, porque eu me irritei com ela. Eu falei assim, mas eu não consigo mais puxar. Mas você tem que puxar. Aí eu falei assim, sai daqui que você tá me estressando. Mas tipo, Porque esse o momento... outro ficava assim, ai, que não sei o quê. Eu falei assim, meu, você tá aqui pra ficar do meu lado, pra fazer tudo que a gente combinou. É pra ser parceiro, não... Tudo que a gente combinou é pra ser seguido. Eu não quero isso, aquilo. Beleza. Aí pegou e tal, nasceu. Aí eu vi aquela carinha dele, porque assim, eu queria nascer já com cara de bravo, Invocado. assim, olhando assim pra mim. E, né, ai, meu menininho, a primeira coisa que eles fazem de pegar, eles mostraram, né, o pipio e tal. E aí eu falei assim, que não queria que cortasse o cordão umbilical na hora. Eu falei pra esperar parar de bater de pulsar. Era um homem do leste europeu, nem falava inglês direito comigo. E eu falei assim, não quero, tá? Mas tem que fazer agora. Pegou e fez. E eu fiquei, ei! Moço! Então, assim, foi um pacto que não me respeitaram muito, né? Na hora, como também não foi nada muito que teve complicação, eu não pensei muito, sabe? Não, mas depois eu fiquei pensando, puta merda, né? Eu não quero tudo parto assim. Mas enfim, são aqueles microtraumas, né? Uhum. O da Willow foi completamente diferente. No mesmo hospital, uma midwife diferente, uma pessoa que... E eu... Ai, mas olha, eu tô puxando, eu não sei o que. Ai, me desculpa. E ela falou assim, não, mas ela falou assim, mas isso é normal, não se preocupa. Eu, porque da última vez eles ficaram irritados com isso. Daí ela olhou assim pra mim, tipo, não se preocupa, tá? Né? Você tava então, em assim, melhores mãos, vamos dizer. E eu tava meio assim, meu Deus, né? Vão vir de novo, vão me encher o saco de novo e tal. E foi completamente diferente, foi maravilhoso. Né? A menina foi maravilhosa. A pessoa que veio fazer pra puxar, porque na hora que tá pra sair, eles chamam outra pessoa pra ajudar. Eu lembro que eu fiz cocô no Killian, e eu lembro que eu senti o cocô saindo, tá? Só pra avisar você, faz cocô e tá tudo bem, eles estão acostumados, eles pegaram, limparam, e tipo, foda-se, tá tudo bem. Você até tá com a bunda pra fora, assim, eles já cobrem tudo com papel, eles estão acostumados. Com papel não, com aquele tapetinho, né? De cachorro de fazer xixi. O negócio, isso. Tipo um pad, né? E beleza, aí a Willow também nasceu 2 anos depois, e até a gente morando sempre na mesma casa. Ela foi muito, assim, o dela acabou tendo que ser induzida. Ela nasceu muito grande também. A Willow nasceu com 4,560 kg. Ela nasceu até maior, que são, né? A Willow teve algumas complicações, a gente ficou um pouquinho mais no hospital. Depois teve um negócio no rosto dela que eu tive que voltar. Mas, assim, enquanto eu estava sendo atendida pelo plano de maternidade, foi maravilhoso. Ai, que então, bom. assim, precisei ver psiquiatra, porque eu fiquei muito ruim. E a psiquiatra do hospital foi maravilhosa. Todo mundo que me pergunta fala assim, cara, eu indico o Cumbi, assim... De olhos fechados. De olhos fechados. Que bom, né? Então, assim, que bom que a sua história dos seus filhos está muito bem redigida em terras irlandesas. E fiquei com as crianças em casa, ele trabalhando e tal. A Willow nasceu em 2019, então a gente teve a pandemia logo em seguida, né? E
né, durante a pandemia a gente ficou em casa e tal, beleza, ela era muito pequenininha, então Não deve assim, ter até que sido foi fácil, ok. né? Mas até que foi ok, porque tinha os dois, só que assim, eu acabei, acho que na época eu acabei sentindo que eu tava tomando conta de uma terceira criança. Enfim, não vou entrar nesse assunto, a gente se separou, né, o divórcio ainda vai sair, mas nós nos separamos, porque aqui na Irlanda, pra você se separar, você precisa estar morando 2 anos separados dos últimos 3 pra conseguir dar entrada com o divórcio, tá? E era mais, hoje não. Eram 7. 5. Eu acho que 4 eram... anos dos últimos 5 Ah, separados, pra poder aplicar pro divórcio. Então, assim, putz. né? E até aí, né, a gente Vocês se se separaram separou quando? Eu não lembro a data exata, não. 2021? Agosto de 2021. Foi logo depois do aniversário do Killian, que é dia 13 de agosto. Eu acho que foi de agosto de 2021. Porque eu acho que foi quando eu fui aí, foi a última vez que eu vi você. Foi esse aniversário do Killian que eu fui? Que foi naquele salão? Não lembro. Que vocês já não estavam Não, bem? mas foi o primeiro aniversário dele. O Killian Ah. fez 3 anos quando a gente se separou. Ah, tá. Tá, o Killian fez 3 anos, porque eu lembro que a Willow tava fazendo 1. eu acho. Acho que é isso. Por aí. Agora eu não tô mais... Mas não importa também. Mas eu digo assim, né? Você separou, eles eram pequenos e você segurou o rojão aí E sozinho agora acho e que se ele tava virou. com 4, amor, porque foi 2018, 19, 20, 21, 4 anos ele fez. Tá? Então a Willow fez 2, ele fez 4. Ah, ok. Que eu lembro que no ano seguinte que ele ia começar A escolinha. a escolinha. Então, agora eu não vou lembrar. Enfim, isso daí não importa. Enfim, a gente separou e tal, fiquei com a casa e tal, e aí, né, as crianças estão na Educate Together, como a gente falou, né, que é a escola que é uma escola que não tem religião, se ela não é dominada pela Igreja Católica, como a maioria eles não têm uniforme, né, o Killian ainda, agora é muito difícil com a criança em si, depois que você tem o bebê, é difícil conseguir qualquer suporte, a não ser que seja uma coisa muito nítida, o que não é o caso dele. Então, assim, eu acabei optando por ir pelo Educate Together, porque eu vi que ele tinha problemas sensoriais, tinha atraso na fala, então, assim, teve várias coisas que, assim, eu fui procurando, mas eu tô só em filas, tô esperando, enfim. Então, eu tô super feliz de ter escolhido, de ter conseguido a vaga no Educate Together, mas, assim, ele nasceu, eu tirei o PPS dele, botei o nome na lista, ele já era o 3º. Eu lembro que foi uma coisa assim. Eu ainda falei, gente, desse surreal. jeito não tinha nem como eu desejar isso pros meus filhos, porque a gente chegou aqui, a gente tinha 12, Sim. eles já tinham 12, como é que eu ia? E assim, o daqui até que é mais fácil, porque é interior, né? Mas mesmo assim, já tinham 3 mais pessoas. fácil? Entre aspas, não, né? mas ainda é mais tranquilo. Menos Gente, pior. Hoje você não pode mais fazer isso. Hoje você só pode aplicar 1 ano antes da data de entrada. E, obviamente, irmão tem prioridade. Então, a Willow começa lá ano que vem. Quer dizer, em setembro. Que coisa boa, nem sabia. A escola é maravilhosa. Eu Ai, tenho que um ônibus bom. pra lá, porque não é na minha cidade. Tem ônibus de graça, assim, tem de graça porque a gente tem o cartão médico, né, mas você paga 100 euros por ano, ano passado foi 50 porque eles abaixaram o FII, eles vão começar lá, não tem uniforme, que é uma coisa que eu amo de paixão, assim, é uma escola muito mais aberta, o estilo de ensino é muito mais... É outra mentalidade, é outro estilo. A criança não aprende, você não faz assim, matemática, não, eles aprendem com joguinhos de lógica. É muito parecido com Montessoriano. O estilo do Educate Together é muito parecido com Montessoriano, com educação Montessori, mas não é igual. Se você quiser saber mais, dá uma procurada no Google, a gente bota depois na legenda, a Catarina põe lá Educate Together e de repente um link. Dá uma olhada, eu não vou colocar o link porque cada link é de uma escola, eu não vou colocar lá o link de onde eles vão pra escola, por questões de privacidade. Não, eu digo Educate Together, ela não tem um link principal? O que é uma Educate Together? Cada Educate Together tem a sua... Não existe Educate Together da Araí, por exemplo? Até onde eu sei, não. Bom, tudo bem. Ela escreve lá Educate Together. Só bota essa aí, pronto, só para eles poderem ler o que é a diretriz da escola. Isso. É bem interessante, existem muitos brasileiros, outros brasileiros e brasileiras e brasileirinhos e brasileirinhas. Tem uma brasileira por aqui, na sala do Killian. Que estudam nas Educate Togethers. A filha da Clara,
A partir de Sim. agora, de setembro, vai começar no Educate Together. Ela até então ela Ah, estudou numa escola privada, não não foi? Não era numa privada? escola Ah, particular, sim. Também não vou entrar em detalhes, porque né, não é nem não minha é. criança. Então ela tá Os indo da agora. Nívia, eu falo dos da Os, Nívia porque ela fala disso no perfil dela, né? também Vão estuda pra... no Educate É. Together. Sim? Pera, como é que chama aquela outra moça também que é cheia de criança, que as crianças estudam no Não Educate sei. Together? Acho que é a Luciana, o nome dela. Não Que foi para sei. Portugal, voltou, as crianças É o dela dela de Switch também. Together também? Eu não sabia. Eu A até mais acompanho, velha eu mas não não é tenho tanto. certeza, mas a mais novinha eu tenho certeza, que eu vi ele sem A gente tem uniforme e que quase 2 tudo. horas aqui, amor. Vamos terminar. Então, Catarina, só pra gente terminar, a gente falou da sua história tão linda aqui com seus filhos. Mais de filho do que da minha história, né? Mas os meus filhos são a minha história. Eles fazem parte da sua história, né? É a sua trajetória. Sim, é. Fala pra mim de 2013 para 2024, quando você olha pra trás, assim. Você vê muita mudança de quem você era, de Nossa. quem você é hoje? É outra pessoa, né? É outra pessoa. Eu era muito mais dependente. Não que eu era uma pessoa dependente em si, eu sempre fui mais independente, sim, mas eu aprendi muito com. Eu aprendi a força que eu tenho, né? Porque querendo ou não, você tem muita solidão, né? Você descobriu a Sim. força que você Você tem. aprende a viver a sua solidão, você acaba descobrindo que você é suficiente. E que você precisa pedir ajuda, e que você precisa procurar por ajuda. E nessa minha busca eu me descobri muito mais forte do que eu achava que eu era. E a respeitar o fato de que quem é muito forte quebra. Entendeu? Então a parte de saúde mental pra mim foi uma batalha gigante. Muito grande desde que os meus filhos nasceram. Então, assim, hoje eu aprendi a pedir ajuda, eu aprendi a descobrir que eu sou a única pessoa que eu posso depender de. Então, assim, eu não posso depender de absolutamente ninguém. Eu tenho que acordar no dia e falar assim, como é que eu vou reparar? Se vier alguma ajuda, é vantagem. Mas até aí eu não posso depender de ninguém. Eu vou abrir que eu tô morrendo de calor. Eu não posso depender de ninguém, né? E hoje eu estou com meu parceiro, que, né, nós não moramos juntos. Ajuda, mas é aquele negócio. Eu ainda, né, dependo de mim e tenho os meus filhos. Você tem a sua autonomia Sim, da sua vida, dos seus sim, filhos. sim. Eu me aceito muito mais hoje, então, assim, foram muitas coisas que aconteceram, foram muitos aprendizados, assim, pessoais. Eu tenho uma aceitação da minha pessoa muito maior, eu me conheço a minha força muito mais, né? E eu aprendi muito, muito, muito em questão da criança também. Hoje eu consigo aceitar as crianças, a criança por ser criança, né? Eu respeito os meus filhos por serem criança, né? E isso é uma por mais coisa que que as só a pessoas não achem maternidade dá, legais, né? por Eu mais que acho. muita gente não ache legal, assim, eu também tô cagando. Eu tô cagando. Você é fã que eu digo assim, você acredita na educação positiva. Eu também acredito muito na Sim. educação positiva. E tem muita gente que acha que isso Gentil, né? Educação positiva é a forma como chamam no Brasil, se eu não estou enganada. Gentle parenting aqui, E aqui é o gentle parenting, que é respeitar o tempo da criança, que é respeitar a criança, que é respeitar o momento dela, como você está falando agora, o neurodesenvolvimento, é normalizar que cada um tem o seu tempo. Não, e normalizar a criança estar sendo criança, porque assim, a criança não vai se comportar. A criança não é feita para se comportar, né? A Como criança é adulto. feita para gritar, a criança é feita para puxar os limites. Né? A criança é feita para ser criança. Feita para descobrir o mundo, feita para chorar. E tantas outras coisas. E tantas outras coisas que a gente sabe que são desafiadoras em criar dois pequenos serizinhos, né? Criar seres humanos não é fácil. A minha vizinha, minha gata fica entrando na casa da vizinha, ela fica aqui mexendo, tá você quer que eu faça o quê? Eu não sei o que eu faço para não deixar a gata entrar lá. Não vai poder deixar a gata sair. Mas deu meu cu, né? Ela é castrada, fecha a sua porta. gatinha? Oi? Ela é castrada? É castrada. Eu não sei porque que ela vai lá, cara. Eu não sei porque que faz. É só pra encher o saco, só pra desafiar a vizinha. Ela é chata pra caralho, assim, sabe? Reclama de tudo, mas enfim, eu tenho um bom relacionamento com ela, mas ela, tudo, qualquer coisinha, assim, ai, mas tá tudo bem. Sabe aquela passivo-agressivo do irlandês? Sei. Enfim. Rant over, né? Vamos dar seguimento, que a gente precisa acabar por causa do nosso tempo.
Mas é isso, assim. Eu gostaria de dizer, Catarina, que eu adorei saber mais detalhes da sua história, inclusive coisas que eu nem sabia. Eu espero que eu tenha mantido uma linha do tempo ok, que eu não tenha ficado dando muita volta. Eu tentei muito. Acho que foi bem explicadinho, de um modo geral, assim. Tá. É, Se do alguém jeito tiver que a gente dúvida, explica, do jeito que a sim. gente explica das nossas coisas, sabe? É. Mas eu acho Tchau. importante que a gente tenha deixado claro de que cada um tem um trajeto que é muito único. Isso Sim. é muito legal, né? Eu acho que É. isso é uma das coisas que ser imigrante me permitiu Sim. enxergar claramente quão bonito é o trajeto de cada um de nós ser único. Olha a diferença, né, também entre a gente também, né? Ué, Somos duas pessoas que temos muita coisa em comum, mas toda a nossa vivência aqui é diferente, né? Mas ao mesmo Eu tempo tomo tanta chá coisa com leite, a diferente. Monique não. Nossa, Não. Deus me livre. Coisa horrível. Ontem eu tomei um café da manhã irlandês, assim, tava doida pra comer um E aí você come black as coisas pudding. com pimenta, você, enfim, né? Eu me adaptei muito bem. Muito, muito, muito bem mesmo, assim. Comparado com a maioria dos brasileiros, eu me adaptei extremamente bem, né? O que é difícil, não é uma coisa... Mas, não, enfim. não é o comum, não é o comum Não é que eu digo comum. assim, você ouve muita gente reclamando, mas também tem muita gente que ama, adora e se joga de cabeça. Por isso que eu falo que é tão único a experiência de cada um, né? As coisas que você viveu, as pessoas que você conheceu, teve momentos que você contou, que você disse que você Sim. conheci fulana, uma pessoa maravilhosa, e conheci ciclano que era horrível e me tratava mal, e fulano de tal tinha um ego péssimo. E é assim, né, ao longo Posso da deixar vida. um recado? Claro. Para quem vai para fora do Brasil, não esqueça que você é brasileiro. Não perca a sua essência de brasileiro, porque querendo ou não, por mais que a gente saia daí falando assim, eu não quero que ninguém saiba que eu sou brasileiro, eu vou tentar parecer que não sou brasileiro. Todo mundo sabe que você não é brasileiro, que você é brasileiro. Não interessa se você veio do sul e é branquelo, eles sabem que você é brasileiro. Você tem sotaque de brasileiro. Por mais branco que você acha que você é no Brasil, você não é branco aqui. Então, somos quando você latinos, imigrantes. Quando você precisar de ajuda, você sabe quem que vai te ajudar? Os brasileiros. É o brasileiro. Então, assim, nunca esqueça disso, porque isso foi uma coisa que eu precisei aprender. Né? A comunidade recado brasileira pra aqui fora, é bem, exatamente. É bem chegada. Na hora do perrengue, quando você bota alguma coisa na internet, eles são os primeiros a estenderem a mão. Não tô falando para não se misturar, tá? Se misture, por favor, se misture. Pegue o que é bom das duas. Por isso que a gente fez a mensagem no começo da Monique deu a mensagem no começo da gravação de hoje. Mas nunca esqueça de onde você veio, porque quem vai te ajudar é quem veio do mesmo lugar. Pode ter gente filho da puta como tem em qualquer lugar, mas normalmente quando a água bater na bunda, você sabe quem que vai te ajudar? Não é o nativo. Isso aí é lei. Se você procurar em outras comunidades, em outros países, a história se repete. Sim. A história se repete. Vamos, se a gente for conversar com a Andressa, que mora lá na Letônia, tem lá a comunidadezinha bem menor, brasileira, bem menor, sem dúvida, mas existe. Na Alemanha e assim sucessivamente, sabe? Sim. Não tenha vergonha do seu sotaque todo mundo tem, até eles têm. Fale com vontade, né? E a gente tem vergonha do nosso sotaque quando eles falam o meu namorado. A gente acha bonitinho. Tem isso. Brasileiro tem isso, assim. O italiano, quando o italiano tá falando, sabe, italiano fala de um jeito que não, eu odeio italiano, desculpa, gente, eu não gosto do sotaque italiano no inglês. Eu tenho essa implicância com o espanhol. Com o espanhol. O italiano, o francês também, mas o francês eu acho que eu tenho nojinho. Mas eu acho que é porque o francês não gosta muito quando fala que é brasileiro, fica, né? Não são todos, não estou generalizando, galera. A tá minha tudo experiência, bem. Tá? E acham que estão arrasando. Então, assim, tem muito italiano maneiro, gente boa pra caramba. Vamos ter mais amor próprio, né? Em ser brasileiro. E, cara, a pessoa consegue entender o que você fala, tá tudo bem. Se você conseguiu passar a mensagem, foda-se. Passou a mensagem, tá tudo bem. Importante é porque se comunicar. Eles não vão fazer o mesmo esforço que você tá fazendo pra falar a língua deles, a sua língua. Concordo plenamente. E assim, gente que vai fazer pouco de você porque você não fala o inglês perfeito, vai ter. E assim, como vai ter gente que vai tentar te entender a todo custo, mesmo que você não fale o inglês perfeito. E vai ter gente que vai... Essa pessoa que fala mal, que
dar de doido que não entende o que você falou, é a mesma pessoa que vai dar de doido que não entende o que um outro nativo falou porque é de outro lugar, tá? Que falou Pode ter baixo. certeza disso. Gente idiota tem em todo lugar no mundo, Sim, gente. sim. Tá? Mas é isso. Vamos né? fazer os nossos agradecimentos. Se alguém ficou com algum, quiser que eu responda qualquer coisa, relevante a qualquer coisa que eu contei aqui, me chama a gente no inbox do Instagram, né? Cadê a Bússola Pod 1, né? @Cadê a Bússola Pod 1. A gente responde, eu deixo a mensagem aqui no Spotify mesmo. A gente responde, Monique responde, eu respondo. Se tiver dúvida da Monique também, que você deixou, pergunta, a gente responde, a gente quer responder, a gente quer interagir. Ai, Tá. gente, o nosso e-mail, a gente nunca deixou o nosso e-mail. Cadê a bússolapod@gmail.com. É isso Manda aí, uma é o nosso cartinha e-mail. para a Eu gente. vou colocar na descrição. Coloca Tá. na descrição, caso alguém queira falar com a gente. Assim, um doido queira nos patrocinar, vai saber. Tem o Instagram também, se você não quiser mandar um e-mail, tá tudo aí. A gente tá acessível, né? Mas enfim, eu queria muito agradecer, amor. Obrigada por ter me ouvido esse tempo inteiro, porque eu falo pra caralho. Obrigada a todo mundo que ouviu, que se interessou. E assim, sempre agradecendo a oportunidade que eu tive de vir pra cá. Que por mais que os perrengues que eu passei completamente perdida e sozinha, porque por mais que você está acompanhada, você vai se sentir sozinha. E não é só porque eu sou imigrante, é porque eu sou mãe imigrante. Entendeu? Mãe se sente sozinha, no seu país ou fora. Imigrante se sente sozinho. Então é uma solidão dupla que a gente sente. Mas a gente se descobre forte e a gente se descobre que a gente tem gente que realmente tá ali pra gente. Por exemplo, a Monique. Tá vendo? Mas eu também, e você que você tá aí pra mim, meu amor. A gente descobre muita coisa do nosso país também que a gente não gostava e a gente gosta. Então, assim, muito obrigada por ouvir todo esse sermão. E eu vou passar a palavra pra Monique pra gente encerrar. Gente, muito obrigada pela sua audiência, pela sua paciência. Se você nos ouviu até aqui, eu quero deixar um beijo a todos que nos dão feedback. Camila, Letícia, outra Letícia, Mara, que a sua recuperação dessa cirurgia, minha amiga, seja maravilhosa, que corra tudo muito bem. A minha prima achei Cacá. o máximo. Eu achei o máximo as mensagens dela. Eu ri demais, gente. A parte da vírgula foi muito... Agora eu sei que essa é família, porque a Monique também é bem, tipo... Ó a vírgula, ó isso. E eu sou ruim demais com vírgula, meu Deus. Cacá, um beijo, querida, pra você também. Pra todos vocês que nos ouviram até agora. Hoje é aniversário, sabe de quem? Da mãe da tia Beth, da tia Tereza. Tá fazendo 95 anos. Parabéns, tia Tereza. Tia Beth, manda mensagem pra ela. Um beijo, feliz aniversário. Tia Beth, manda um beijo pra tia Tereza. Semana por que vem nós. é meu pai, hein? Dia 29. Semana que vem. Vamos dar parabéns ao seu querido pai. Meu pai beijo, também, Catarina. Deu uma força gigante pra gente fazer o podcast. Ele tem podcast dele, ele tem é um canal querido, dele. né? Então, quem quiser, Ailton do Amaral, com Y, Ailton com Y do Amaral. Porque assim, meu pai deu uma força ferrada pra gente. Minha irmã, muito obrigada também, porque ela tá sempre olhando, analisando da parte técnica de comunicação que ela tem, sempre ajudando a gente. Então, muito, muito obrigada. E as pessoas que a Monique já falou, a Camila, que fala muito comigo também. Amo demais a Camila, morro de saudade. A Camila me visitou no hospital quando eu tinha o Willow. Então, assim, um abraço e um beijo gigante pra todo mundo. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. E é isso, gente. Nos vemos na semana que vem. Não sabemos ainda do que vamos falar. Você pode ter certeza que a gente vai falar, porque a gente fala pra caralho. E é isso. A gente avisa. Boa semana. Beijo, Catarina. Cadê a bússola? Cadê, mo? Caralho, de múscula. De múscula, eu falando tudo errado. Beijo, tchau.